Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo aí para o sul da Bahia. Nosso agradecimento especial às duas maiores cidades aqui da região, Ilhéus e Itabuna, pela grande audiência que nos dá através do cabo. Nós estamos transmitindo ao vivo também pelas redes sociais. Eu chamo a atenção, inclusive, do pessoal da técnica e não pode esquecer, viu, gente? Estamos no YouTube, ao vivo, agora no TVI Oficial, é a nossa página lá no YouTube. Estamos também ao vivo pelo Facebook, a nossa página lá é TVI Play Live. Eu gostaria que você, que está nos assistindo, né, através das redes sociais, fizesse a sua inscrição no nosso canal e compartilhasse aí com pelo menos mais 4 pessoas do seu convívio, tá bom? Vamos ampliar essa audiência aí da TVI. Bom, gente, o programa de hoje vai falar de política, de Ilhéus. Nós estamos aqui com os representantes, né? Mas quem vai falar hoje é o Tiago Martins, representante do PL de Ilhéus, que vai falar sobre o que está acontecendo em Ilhéus. Um mês depois do aniversário da cidade, parece que a população está descontente com o atual prefeito. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar também sobre o aniversário de Itabuna, que acontece essa semana, sexta-feira. Quais os presentes que Itabuna vai ganhar? A Secretaria de Indústria e Comércio tem um novo comandante. O que é que aconteceu, né? Que o Zé Raimundo vinha fazendo um bom trabalho e de repente foi substituído. A gente vai comentar esse assunto aqui com o jornalista Joel Filho e também com a jornalista Maria Antonieta aqui no programa. E vamos ter uma parte da história de Itabuna contada aqui pela professora Janete Oliveira. Afinal de contas, Janete Macedo, né, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa TVI News. E a gente começa, né, já que está aí um chove, faz sol, falando da previsão do tempo para hoje, em Itabuna, Ilhéus e algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e também a nossa capital, Salvador, para você que quer viajar, ficar sabendo aí como vai ser o tempo. Vamos lá, Bárbara? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura máxima 26 graus, mínima 21 graus. Chove em Ilhéus, probabilidade de chuva 44%. Para Itabuna, máxima de 26 graus, mínima 18 graus. Probabilidade de chuva 78% e tempo chuvoso em Itabuna. A previsão para Guararema, temperatura máxima 25 graus, mínima 18 com probabilidade de chuva de 93%, grandes chances de chuva em Guararema. Para Itacaré, temperatura máxima de 26 graus, mínima 22, com probabilidade de chuva 46%. Para Itajuípe, temperatura máxima 26 graus, mínima 18, com probabilidade de chuva 77%. Tempo chuvoso em Itajuípe. Ibicaraí também chove, máxima de 25, mínima 17, probabilidade de chuva 93%. E em Canavieiros, tempo parcialmente nublado, com máxima de 26 graus, mínima 19 e probabilidade de chuva 75%. Para Salvador, temperatura máxima 28 graus, mínima 24 graus, probabilidade de chuva 19%, tempo parcialmente ensolarado em Salvador. Porto Seguro, máxima de 25 graus, mínima 19 e probabilidade de chuva 7%, tempo parcialmente nublado lá em Porto Seguro. E Vitória da Conquista, com a temperatura máxima 22 graus, mínima 14 graus, probabilidade de chuva 41%, tempo chuvoso lá em Vitória da Conquista. Olha, só para reforçar aí a previsão para hoje, né? Aqui nos nossos estúdios, no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, aqui bem pertinho de Ilhéus, né? Nós estamos aqui com a temperatura de 24 graus no momento. Lembrando que tem previsão para chuva daqui a pouquinho, né? Entre 11 e meio-dia deve voltar a chover em Itabuna e à tarde fica parcialmente nublado. Amanhã e sexta-feira, né? Aniversário de Itabuna, a previsão também é de chuva, pelo menos 50% de chance aí de chover forte na cidade nesses próximos 2 dias. Só para completar, tá bom? Bom, gente, eu estou aqui com a jornalista Maria Antonieta, Joel Filho. Bom dia, Toné.
Bom dia, Barbosa. Bom dia, Joel. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Bom dia, Joel. Olá, Barbosa. Olá, companheiros de bancada. Olá, Tiago Martins. Olá, telespectador. Estamos aqui para mais um programa TVI News. Ok. Bom, já está aqui presente, né? Já está aí no vídeo o Tiago Martins, que é comunicador também, né? É militante político, é representante do PL de Ilhéus, juntamente... É o Ayrton, né? Ayrton está com você no PL também, né? Eu tenho visto nas redes sociais vocês colocando novas pessoas no partido, né? Tiago, bom dia, e eu gostaria de saber como é que está o PL de Ilhéus, né? Se preparando aí, porque, segundo Bolsonaro, ele vai tentar eleger o maior número de prefeitos em todo o Brasil, né? Então, como é que está Ilhéus com o PL hoje? Pega o microfone aí, por favor, Tiago. É o costume do Lapela, né, Tiago? É isso, Barbosa. O PL está, primeiramente, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez na TVI. Obrigado. O PL está nessa fase de estruturação. Nós estamos ali trazendo nomes da sociedade ilhéense que queiram compor um bom trabalho, que queiram, de fato, fazer uma nova política por Ilhéus. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil no nosso município e o PL está se colocando como uma ferramenta de mudança. Por muito tempo, a cidade sempre disse que são sempre os mesmos nomes que aparecem, e fica aquele ciclo vicioso, aquela política umbilical que passa de pai para filho, de marido para esposa, de mãe para filho, e sempre as mesmas famílias governando Ilhéus, e isso não é democracia. Democracia é alternância de poder. E quando passa o poder de você para mim, de mim para você, isso não é alternância. Certo? Isso é um ping-pong. E Ilhéus veio para romper essa política colonialista, antiga, essa política umbilical, oferecendo para o nosso município um caminho, uma via que de fato seja uma novidade, seja uma diferença e faça a diferença. O PL está aí para isso. E de portas abertas a todos que queiram se filiar e ajudar a construir esse projeto. Ok. Tiago, você também tem publicado algumas críticas aí em relação à gestão do atual prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, né? Eu tenho visto aí nas suas redes sociais. Sim. O que está acontecendo em Ilhéus? Barbosa, as críticas elas são fruto do que a gente coleta na população, na comunidade. Você que acompanha meu trabalho sabe que eu estou no morro, eu estou no distrito, eu estou na rua, filmando, denunciando. E o que a gente externa nas nossas redes sociais é o dia a dia da população, é o dia a dia do povo. Hoje, Ilhéus vive um governo à deriva, um governo investigado, um governo numa fase moral em decadência. Ilhéus, que sempre foi conhecida pelas histórias de Jorge Amado, pelo nosso turismo, hoje estampa as páginas policiais, Barbosa. Que ponto que Ilhéus chegou? O prefeito Mário, em vez de tomar uma postura de seriedade nesse momento, em que Ilhéus está sendo investigada por provavelmente ter desviado dinheiro que era para salvar vidas do Covid, ele continua com a mesma postura populista, de risadinha, de festa, de bacana, e não assume, não tem passado credibilidade para a população. Então hoje nós vivemos uma crise muito grave em relação ao nosso governo, que está sendo investigado. Infelizmente, isso é muito triste estar falando aqui, porque má gestão, qualquer um pode fazer. Agora, o que está acontecendo em Ilhéus é muito mais grave do que isso. Nós vivemos uma crise no transporte público que não está funcionando. Pessoas chegaram a morrer. Uma senhora morreu. A população reclama, a população grita, e o prefeito não toma uma postura, pelo menos, de conversar com a população. E é impossível, Barbosa, viver em Ilhéus hoje e não se posicionar. Eu sempre fui um cara de me posicionar e me colocar à disposição. E vamos continuar fazendo esse trabalho. Ilhéus precisa entender, se conscientizar de que os caminhos da política que Ilhéus tem tomado não vão levar a um destino diferente. Nós precisamos mudar. E a mudança, ela não acontece pelo político. O político está ali como ferramenta. A mudança acontece no seio da sociedade, no distrito, no morro. Você que chega no hospital e não tem médico. Eu fui com o deputado Leandro de Jesus agora no Hospital Costa de Cacau, não sei se você viu, quase 60% dos enfermos do Hospital Costa de Cacau são de Ilhéus, porque a nossa saúde básica está falida. Aí você vê o prefeito, na atitude populista, comemora a emenda, comemora a visita de governador, e o povo não tem saúde básica. Então, Barbosa, esse é o nosso trabalho, é representar a voz, representar a realidade, que a propaganda da prefeitura cria um teatro, cria uma realidade que a população assiste aquilo e debocha. Os vídeos da propaganda, os vídeos da comunicação da prefeitura estão virando deboche, Barbosa, que cria uma realidade muito distante da realidade que o povo vive. E é para quebrar essa propaganda falaciosa que a gente faz o nosso trabalho de conscientização.
Hoje Ilhéus apresenta um quadro de pré-candidatos, né? E assim como Itabuna já vive aquele clima de eleição, né? Antecipadamente, porque realmente a eleição é ano que vem. Quais são os candidatos os pré-candidatos que estão se apresentando em Ilhéus hoje? Na sua opinião, o que é que eles podem contribuir para a política de Ilhéus ou não? Olha, o PL tem buscado trazer nomes que possam oferecer uma pré-campanha, que possam oferecer um projeto. O PL está construindo a sua própria identidade em relação ao modelo de gestão que a gente quer oferecer para a cidade e aos pré-candidatos que queiram colaborar com isso. O cenário de Ilhéus é o que eu acabei de comentar aqui. A gente está vendo até Jabes Ribeiro voltar a circular pela cidade, como se nós não tivéssemos condições de criar um grupo político para poder levar Ilhéus para frente. Uhum. Então, o PL de Ilhéus hoje tem essa consciência. É necessário nos organizarmos para que a gente possa oferecer para Ilhéus um projeto decente. Os pré-candidatos, nós vivemos numa democracia, todos podem ser pré-candidatos. Nós temos Valderico Júnior, que teve 20 mil votos na última eleição, do União Brasil. Tem uma rádio na mão, né? Tem uma rádio boa na mão, acho que é a maior rádio da região. É um quadro bom, tem que ir para a rua. Nós não podemos mais viver de candidatos que aparecem em época de eleição. A população sofre os 4 anos, sofre por todos os anos, todos os dias. Temos que ter pessoas presentes no dia a dia. A preocupação do PL, Barbosa, não é chegar dizendo que eu tenho a solução para a sua vida. Não, nós vamos construir juntos a solução que Ilhéus precisa. Porque o nosso quadro hoje de atraso em relação à gestão é muito grande. Mário praticamente faliu o nosso turismo. Qual é o legado que Mário tem para a próxima gestão? Qual é o legado que Mário tem para o seu sucessor? É um legado de problema, de investigação, de uma cidade que a nossa infraestrutura, até nas ruas, você andando por Ilhéus, você vê que a cidade está suja, está esburacada, está quebrada. Então é complicado. O que o pré-candidato tem de projeto? Populismo por populismo não interessa ao PL. O PL hoje tem dois pré-candidatos, Roberto Barbosa, tem o ex-secretário o Carlinhos Freitas, e o meu nome está à disposição do partido, e nós vamos continuar trabalhando para poder oferecer para a população de Ilhéus o melhor projeto, sem populismo, com o pé no chão, com tecnicidade e, é claro, com a colaboração da população, colaboração que vem do morro, colaboração que vem do distrito, colaboração que vem do comércio. Nosso comércio está falido. A nossa cidade hoje se tornou a cidade mais cara para você abrir um comércio, para você manter um comércio. O empresário está tendo que mandar embora funcionário para poder pagar imposto para a prefeitura, porque a gestão quebrou o município. Estão aumentando agora IPTU, estão aumentando agora as taxas de tributos do comércio, entupiram a cidade de blitz e de radar, consomem aí a população, jogaram um peso nas costas da população em relação à multa, milhões de reais em multa, e a gente não tem nem asfalto nas ruas. Essa é a cidade de Ilhéus hoje, infelizmente, Barbosa. Então, assim, o pré-candidato, ele tem que saber que ele, assumindo a prefeitura de Ilhéus, ele vai pegar um grande problema, uma cidade endividada, uma cidade com a infraestrutura fragilizada, então ele tem que ter compromisso com a realidade do povo, porque senão ele também vai pegar um problema, vai arrumar um problema para a vida dele. O pré-candidato nosso do PL, o pré-candidato que a gente tem acompanhado, tem que ter essa característica, Barbosa. Agora, Tiago, você que vive no dia a dia de Ilhéus, né? Diferentemente da gente, né, que está sempre aqui na televisão, não tem tempo de andar nos bairros aí de Ilhéus, efetivamente o que foi feito pelo município, fora as obras do governo do estado, que foi aquela ponte, né, estaiada, junto com a duplicação ali da BA, que ali é um projeto que embeleza a cidade de Ilhéus, mas é um projeto visando o Porto Sul, né? A gente sabe disso. Tirando essas grandes obras do governo do estado, o que é que a prefeitura de Ilhéus fez para comemorar aí o último aniversário? Olha, Barbosa, a prefeitura de Ilhéus, ela quebrou o calendário cultural do nosso município. Nós não tivemos Réveillon. Você imagina uma cidade turística com uma orla e sem carnaval, né? Hoteleira que a gente tem, não teve Réveillon, não teve carnaval, não teve São João. E o aniversário da cidade ficou marcado por uma festa privada que o prefeito fez com o cantor Jal no Teatro da Cidade, sem contar para ninguém. Poderia ter posto o cantor na praça para o povo. Aniversário de quem? Então, assim, essa é a gestão do prefeito Mário Alexandre hoje. Nosso calendário cultural, porque o turismo, ele é a pessoa sair do seu estado, da sua cidade e vir consumir cultura em outra cidade. Não é ver edificação, né? Ver a cultura. Então, qual é a cultura que o turista vem hoje para Ilhéus consumir? Quase nula, porque os nossos pontos turísticos estão abandonados, manutenção na cidade é zero. Nossos festivais, o turista chega em Ilhéus hoje, ele não tem vida noturna, Barbosa. Ele fica socado dentro de um quarto de hotel e não volta mais, infelizmente. Então, assim, se nós não recuperarmos com projetos sérios o nosso turismo,
vai ficar muito triste. Esse ano, até agora, como eu falei, é um governo à deriva. Perdeu o calendário cultural, perdeu o calendário festivo da cidade. Nosso aniversário, nessa da cidade, não teve praticamente evento nenhum. Foi aquilo lá que vocês viram. E Ilhéus está definhando. E a gente briga aqui porque Ilhéus é uma querida para a região. Ilhéus é uma cidade que todo mundo adora aqui na região. Todo mundo ama ir passear em Ilhéus e aproveitar Ilhéus e torce pelo nosso município, Barbosa. Com certeza. Eu visito muitos municípios aqui e quando eu falo que eu sou de Ilhéus, eu falo, porra, eu adoro Ilhéus, que Ilhéus é um paraíso. A gente tem que trazer essa cultura de volta, é necessário brigar por isso. Bom, o prefeito vai ter até a oportunidade agora, né, com a Orla Sul ali, de fazer alguma coisa para o turismo da cidade, né, de embelezar aquilo ali, já que o governador já está dando outro presente, né, que é a duplicação até o Cururupi, né? Toné, quer fazer pergunta? Tem muita coisa, mas ele falou no turismo aí, é um assunto realmente que interessa, principalmente a Ilhéus. Por que Itacaré bate em Ilhéus, bate recorde de tudo em turismo? Por quê? Porque o prefeito de lá é melhor, Antônio Dionísio? Ilhéus virou uma cidade de passagem. As pessoas soltam no aeroporto e vão para Itacaré, vão para Barra Grande. Projeto de turismo, calendário cultural, evento. Você, como prefeito, oferecer ao comércio e aos produtores de evento incentivos fiscais para que eles criem. Tem que criar. Ilhéus não cria. Mário, além de não manter o calendário antigo, Viva Ilhéus, as coisas que sempre teve, ele acabou com o que tinha e não criou evento próprio. Não criou calendário próprio. Ou seja, não está tendo projeto. Uma marca dele não tem. Não tem legado. O prefeito não tem legado nem cultural, nem de gestão. Vai ter um legado, infelizmente, das investigações policiais, porque não é a primeira que aconteceu. Então, assim... Nas páginas policiais, né? Nas páginas policiais. Agora tem o seguinte. Eu falo sempre, tanto Itabuna como Ilhéus não sabem vender uma ferramenta tão grande como é Jorge Amado. Me desculpem vocês. De Ilhéus e de Itabuna. Aqui tem uma casa de Jorge Amado que tá caindo aos pedaços, falando enferrado, onde nasceu o Jorge Amado. Em Ilhéus tem só um quarteirão. Tudo lá é Jorge Amado, é rodovia, não sei o quê, é quarteirão, aeroporto, é restaurante, tudo Jorge Amado, aeroporto. Outra coisa também importante para o turismo. Se vier esse turismo, aí que vai ser pior. Se vier esse aeroporto aí, que vai ficar entre Ilhéus e Itacaré, quer dizer, já vai contemplar mais Itacaré. Eu acredito. Porque tem, como o Alcides falou aqui, o presidente da ATIL, Alcides Khrushchev, que tem mais de 10 anos que estão fazendo essa reforma desse aeroporto. E até agora não acabou. Como é que você é uma cidade turística e não tem um aeroporto à altura do turismo? E foi privatizado, né, Ilhéus? Sim. Está privatizado. Olha, a nossa ponte, Jorge Amado, que é um projeto... tudo é Jorge Amado. É um projeto constituído por muitas mãos, por muitos governadores, muitos prefeitos que lutaram, cada um botou... É uma ponte de 533 metros, que durou quantos anos para ser feita? Hoje é um orgulho, é o nosso cartão postal, mas a história da ponte... Foi até meme, né? Virou até meme. É a mesma coisa que essa estrada de Ilhéus Itabuna. Quanto tempo que se pede essa duplicação? Mais de 50 anos que a gente 11 vezes. No áudio do Cacau, tinha um monte de coisa, o porto, que era efervescente, que era para daqui para lá, de lá para cá, caminhões e caminhões carregados, toneladas de cacau carregando para lá para o porto. Não duplicaram. Agora vai duplicar, agora... 50 anos depois é brincadeira. Mas antes tarde do que nunca, né? Hein? Antes tarde do que nunca. Mas é incompetência de gestores, tanto de lá como daqui. Eu diria até, Vitor, que foi mais de 50 anos, porque o Jorge Amado já relatava essa problemática da estrada Ilhéus Itabuna nos livros dele, nos romances dele, né? Então, essa história da estrada Ilhéus Itabuna vem desde aquela época dos coronéis. É isso. Então, respondendo a sua pergunta, Itacaré tem projeto de turismo. Projeto cultural, e Ilhéus não tem. Ilhéus tem um projeto populista, o prefeito Mário Alexandre. Bom, meu amigo, então, para a gente encerrar aqui, já te agradecendo o Ayrton, né, por vocês terem vindo aqui, quais as chances você vê hoje de um candidato do PL? Porque eu acho que o atual governo do Brasil, né, e da Bahia, eles estão polarizando muito a eleição futura já. Porque, ao invés de esquecer o passado, né, eles estão olhando para trás. Tudo é em função de Bolsonaro. Agora mesmo tem a investigação aí do caso Marielle, porque eles acham que vai envolver Bolsonaro nessa história, né? Então o governo se envolveu ali pessoalmente, quando até poderia ter ficado mais neutro. Enfim, então tudo está caminhando, né, para uma futura polarização na eleição do ano que vem, de novo, entre PT e PL, né?
Aí como é que você Lula vê? só tem Bolsonaro para discutir, para bater boca, não tem mais ninguém. Mas Bolsonaro hoje nem está no páreo dele. mais, né? Bolsonaro nem Sim, está no páreo mas é uma mais. pessoa que vai ser útil para ele, como oposição. Agora, Bolsonaro, o Lula, né? Eu acho que foi infeliz mais uma vez quando ele se pronunciou aí recentemente dizendo que tem que extirpar os bolsonaristas, né? Da face da terra. É o Não é amor do bem. fácil, não é fácil. Eu acho que isso foi... É fácil, Thiago? Não vai ser fácil. Eu acho que isso foi pesado, né? Foi pesado. Barbosa, numa corrida de carro, o PL é a Ferrari. O PL, para a próxima eleição, vai ter o maior tempo de televisão e rádio, ou seja, o nosso candidato vai aparecer mais vezes, vai falar mais vezes. Você fala eleições presidenciais. Municipais. Não, municipais. As próximas eleições são eleições municipais, para vereadores e prefeitos. Agora 2024. 2024, exatamente. Então, o PL, ele é o partido hoje mais estruturado para uma eleição. Por conta do... Desculpa. Por conta... O PL hoje é o partido mais estruturado para a eleição. Por conta tempo de televisão e rádio e pelo fundo partidário. É projeto do PL eleger vereadores. É projeto do PL eleger prefeitos, principalmente. A meta, acho que de 1.500 prefeitos. E eles vão investir nisso. E uma cidade como Ilhéus é importante, né? Importantíssima para a região cacaueira. Para todo o satélite da região cacaueira. Então, o PL, ele acompanha o movimento do PL. É o partido que mais está crescendo em Ilhéus hoje, em filiação, em estar agregando projetos. O PL vai entrar nessa eleição como protagonista, não tenha dúvida disso. Nós somos a novidade, nós somos o partido mais estruturado, nós somos o partido que está trabalhando com seriedade, sem populismo, do jeito que tem que ser, com tecnicidade. O que vai resolver o problema de Ilhéus é compromisso. Ilhéus precisa gerar emprego para fomentar a nossa economia, precisa criar incentivo, precisa melhorar a arrecadação, precisa trabalhar com gestão de verdade, não populismo, não ideal... É uma coisa que se sonha, não, é pé no chão. Nós temos hoje no nosso município um município endividado, um município com problemas de infraestrutura enormes. Nós vamos precisar de muita parceria, de muita seriedade. Por isso, Ilhéus tem que amadurecer politicamente e entender que o populismo, que aquela política umbilical, ela precisa acabar. Enquanto a política umbilical for mantida, o povo vai continuar como está, na pobreza. Infelizmente. Então, o PL, Barbosa, não tenha dúvida, vai entrar nessa eleição como protagonista, oferecendo a Ilhéus uma via decente, um partido decente com um candidato decente. Ok, olha, Barbosa, só um minutinho aí, eu quero aqui a minha última pergunta, viu, para você ficar bem à vontade. Você falou aqui que Ilhéus tem que ter um nome para levar para frente. Aí você falou que Jabes Ribeiro está aparecendo, quer dizer que esse Jabes é o nome para trás? Olha, eu acho que a gente tem que valorizar toda a sabedoria que tem. Jabes faz muita coisa em Ilhéus, mas nós vimos os governos de Jabes Ribeiro em Ilhéus também. Você falou do populismo, Jabes é populista. Pronto, eu acho que a gente tem que ter aquele contato com o povo, como eu tenho. Você acompanha meu trabalho, sabe que você acha que o tempo dele passou, foi? Eu acho que é natural da vida, a gente tem que caminhar. A cabeça do meu filho, ela vai ser muito mais oxigenada do que a minha. E isso tem que ser, isso é natureza, entendeu? Se a gente não respeitar a natureza, e a natureza ela trabalha como? Eu tenho que usar o que deu certo, aprimorar e levar para frente. Surgir novas lideranças. Surgir novas lideranças. Isso é oxigenar, isso é democracia. Então, não é possível que no município de Ilhéus, eu não estou falando de mim somente não, Barbosa. No município de Ilhéus não tenha um quadro que possa governar o município olhando para frente. É bom se observar o que deu certo no passado. É bom valorizar aquilo que deu certo no passado para construir um projeto para o futuro. Isso é oxigenação da política, isso é democracia. E, sinceramente, se você for fazer uma leitura dos governos de Jabes, os últimos governos se assemelham muito ao que está sendo de Marão hoje, em relação às investigações, em relação aos problemas do município, em relação ao que a gente perdeu de indústria, foram no governo de Jabes. Então, se nós sabemos o que deu certo e o que deu errado, basta pegar o que deu certo e aprimorar, e lapidar e governar para frente, entendeu? Não desfazendo de ninguém, mas isso é ordem e progresso. É você caminhar, é você progredir, é você melhorar. Eu queria poder pegar o meu filho e fazer tudo para ele. Não, eu tenho que ensinar e ele tem que aprimorar e crescer. Senão Ilhéus não cresce. É uma nova geração. Uma nova geração. E eu falo isso com todo respeito a todos os políticos da minha cidade. Isso é necessário. Um dia, Barbosa, o meu dia vai chegar. De eu trabalhar ali como conselheiro e o meu filho, ou o seu filho, ou o filho de alguém lá, tocar a política de Ilhéus com oxigenação, com modernização. Você vê a juventude de hoje, se fala em inteligência artificial. Vocês já viram isso? É uma coisa que moderniza, assim, a gestão pública de uma forma inenarrável. E é necessário que mentes mais frescas
deem continuidade a esse trabalho. Um dia, eu penso dessa forma, olhando para o futuro, né? Um discurso mais novo, né? Discurso mais novo, exatamente. Eu gostaria de ver nossa Ilhéus, né, avançando no tempo, porque se não fosse as obras estruturantes que o governo do estado colocou em Ilhéus... Lá e aqui, né? Não, mas estou falando de Ilhéus agora, né? Ilhéus, o que seria de Ilhéus, né? Com certeza. Se você tirar essas obras aí recentes do governo do estado, Ilhéus voltaria 500 anos atrás. Nós temos uma arrecadação bilionária. Só nesses 4, 5 meses iniciais foram quase R$500 bilhão. R$500 bilhão. Meio bi que Ilhéus arrecadou, e você vê ruas buracadas, você vê postos de saúde sem médico, sem coisa básica. Esse dinheiro a gente vai saber onde está logo, logo. Entendeu, minha amiga? Então, assim, Mário não tem legado próprio. Qual é a obra municipal da nossa arrecadação? Do que a gente constrói dentro do município? Do que eu contribuo como empresário? Do que você contribui? Do que ele contribui? Cadê esse imposto que a gente está botando lá? Se nada está funcionando. Hoje o que se fala em Ilhéus é falência dos serviços públicos. Olha o nome. Falência dos serviços públicos. É o caos. E nós temos arrecadação própria, grande. Ele gozou de uma parceria pública com o governador muito grande. É real isso. Como você bem falou, o governador esteve presente no nosso município e ainda assim ele poderia, já que o governador fez as obras, pegar o dinheiro, investimento, investir na saúde, investir na educação, investir na infraestrutura, e não o fez. Não tem legado. Mário não tem legado e vive um governo à deriva. É uma pena. No seu trabalho político, você faz fiscalização ali em Ilhéus. E a gente acompanha a sua rede social, eu acompanho, né? E você identifica muitas irregularidades. Recentemente, qual foi a irregularidade que você observou em Ilhéus, que você possa mencionar? Pronto, recentemente a gente lançou um vídeo, Barbosa, minha amiga Bárbara, sobre os aluguéis. Nós temos muitos... Na verdade, a pesquisa foi sobre o patrimônio histórico de Ilhéus. Os nossos prédios históricos, os prédios que contam a nossa história, os prédios que estão ali que nós devemos preservar porque fazem parte da história de Ilhéus. Isso é cultura, isso é turismo. E Ilhéus vive da história, porque o que Jorge Amado construiu e deixou de legado para Ilhéus é a história. Sim, e as pessoas, eu já entrevistei várias pessoas que desembarcam em navios ali em Ilhéus, e elas falam, eu vim ver a história de Jorge Amado, eu vim conhecer Ilhéus por causa de Jorge Amado. Então o nosso patrimônio histórico ele está abandonado. Os palacetes, as casas, os prédios públicos, todos eles abandonados de estar podre. Eu filmei, se você viu o vídeo, eu filmei internamente. E eu fui estudar com a nossa equipe. Peraí, por que isso tá assim? Tá sem dinheiro? Aí uma pessoa da minha equipe falou assim, não, Thiago, não tem dinheiro, tem, porque olha o que a gente está gastando de aluguel. E quando a gente foi somar o que Mário gastou em aluguel, um dinheiro que não volta, um dinheiro que não virou patrimônio, um dinheiro que não foi investido. Mas aluguel de quê, Thiago? Não entendi. Aluguel de imóveis. Pra quê? Pra botar órgão da prefeitura, para guardar carro, para diversos fins. Sendo que a prefeitura tem imóveis próprios. Abandonado, né? Esses prédios, como eu botei para você aqui, históricos, são imóveis da prefeitura. E a prefeitura pode, como governo, conseguir imóveis, conseguir áreas, construir 16 milhões de reais em aluguel. É um dinheiro que não virou patrimônio, é um dinheiro que não volta, não virou investimento e não deu fruto. Uma gestão pública com compromisso, uma gestão pública com inteligência moderna, jamais é desperdiçar um dinheiro desse. Esse dinheiro foi para as mãos de algumas pessoas e não voltou como retorno. O tributo ele tem que voltar como prestação pública, como serviço público. Ele tem que voltar como benefício público. E esses aluguéis, esses 16 milhões de reais de aluguel, dá para comprar um prédio daquele do centro, construir um prédio. É descentralização, é que ele fala? É isso? Não. Não, é necessidade mesmo. É como aqui, né? A prefeitura... Aqui é descentralização, eles chamam, né? Mas aqui foi pela reforma, né? Que estava insalubre, segundo eles, né? A prefeitura, eles mudaram para melhorar. Agora, tem imóveis do governo do estado ali que poderiam ser doados para o município. A própria Praça Cairu tem a Praça Cairu ali no calçadão, né? Sim, o antigo Instituto Cacau da Bahia. Essa é a pergunta, entendeu? Se nós temos imóveis, se nós temos dinheiro para reformar e manter, existe lei municipal. Isso é gestão, né? Existe lei municipal que abre recurso para reforma de prédio histórico. Existe incentivo e lei nacional que você pode captar recursos para reformar e manter prédio histórico. Por que nós estamos jogando fora 16 milhões de reais em aluguéis? Essa é a pergunta. Falta interesse, falta gestão, como a Barbosa falou. Falta compromisso, competência. Agora, responsabilidade e respeito com o dinheiro do povo. O prefeito Mário Alexandre se empenhou muito para eleger a esposa dele, né, deputada estadual. Ilhéus já teve algum retorno desse mandato da deputada? Infelizmente é público, né?
Nós elegemos uma deputada e perdemos um batalhão. É a Soane Galvão, né? Soane Galvão. Elegemos uma deputada e perdemos um batalhão. Muita gente disse, Ilhéus não perdeu. Perdeu. Se os nossos militares, nossa mão de obra, tá indo para Valença, tá vindo para Itabuna, Ilhéus está perdendo. A representatividade é para acontecer o contrário, para ela conseguir mais coisas do Estado. E nós estamos perdendo nesse momento. Essa é a verdade. Agora, é a esposa do prefeito populista. Naturalmente, como que vai ser a caminhada dela? Populista. Se você for entrar no Instagram do prefeito e da deputada, eles mal param em Ilhéus. Vivem viajando em eventos com o governo federal, eventos com o governo do estado, e entregam a cidade nas mãos de secretários que um nem mora em Ilhéus. E que agora estão sendo investigados. Né? Estão sendo investigados. Nem mora em Ilhéus. E os outros não têm compromisso. Quem é que não mora em Ilhéus? O secretário de gestão não mora em Ilhéus, está sendo investigado. Outros não moram em Ilhéus. Quem é Bento? Sim, Bento. Não mora em Ilhéus. Então, assim, são secretários que não têm um compromisso político com a população. Não se compromissaram. Estão ali para cumprir seu trabalho técnico e receber o seu salário. Entendeu? Então, assim, o prefeito, praticamente, já viu educação à distância? Ele é um prefeito EAD, à distância. Então, e não tem como isso dar certo. Aí não tem como dar certo mesmo. Bom, mas de qualquer forma, ele fica satisfeito por quê? Porque ele foi reeleito, né? Então, ele acha que a população está satisfeita com ele, por isso que o PL né? vai investir na conscientização. É por isso que o marketing do PL, nosso trabalho, o nosso diálogo com o povo vai ser de que é necessário mudar. Nós estamos registrando todos esses casos, porque a imprensa, infelizmente, de Ilhéus tem essa dificuldade em divulgar as mazelas da prefeitura. Tem essa dificuldade. Nós estamos trabalhando nesse buraco. Nós estamos divulgando o que de fato não aparece, para combater a propaganda populista e irreal da prefeitura, mostrando que de fato está ruim. Tem que mostrar. A população se identifica com aquilo que é a sua realidade. E quando você compartilha um vídeo desse, ela está andando pela cidade. Ela está vendo o prédio caindo aos pedaços. O prédio que eles cresceram vendo ali bem pintado, contando a história, sendo visitado pelo turista, acabado. Opa, isso é verdade. Então ele se identifica muito mais com o nosso trabalho, com o trabalho do PL, do que com a própria propaganda oficial da prefeitura. Essa é a vertente que a gente vai seguir. Rapaz, falar nisso, toda vez que eu olho para a fachada do Bataclan, aquele vidro, né? Não vou falar a marca aqui, aquele vidro lá me incomoda, rapaz, porque não custava muito fazer a restauração das janelas originais, né? Refazia aquilo ali, pegava um marceneiro bom, refazia aquela estrutura, porque botar... Aí perde a característica. Perdeu a característica. Perde a identidade. Aí você imagina, eu sou um turista lá do Paraná, aí eu falo, pô, vou conhecer Ilhéus, vou ver como é que era o Bataclan, vou ver como é que era o Vesúvio. Aí chega lá e olha o Bataclan e fala, mas não era assim, né? Porque naquela época não tinha esse vidro. Exato. Aí já perde toda a característica, né? Concordo. Rapaz, aquilo me incomoda. Eu, se fosse prefeito da cidade, aquilo ali custa tão barato para o município, né? Você mandar fazer ali, pegar um arquiteto, pega as fotos antigas do... Isso. A própria novela fez um cenário, né? Sim. Então ele podia lindo, pegar lá e maravilha. restituir aquilo. Barbosa, o Bataclan e o Vesúvio hoje eles são privatizados. Privatizados. E eu também concordo em se manter a característica original. Porque é a cultura. A pessoa sai de lá para ver uma porta, Pois é. sai. E fotografa uma porta de 500 anos. Imagine Sai. você sair daqui para ir nos Estados Unidos ver Mickey na Disney. E você chegar lá ver Mickey com a orelha quebrada, a orelha postiça, a orelha de um jumento que não é de rato, né? Então, quer dizer, não tem nada a ver, gente. Tem que respeitar isso, né? E quando se privatiza, a pessoa acaba colocando, infelizmente, as Mas aí próprias... devia ter uma cláusula, né? Que a iniciativa privada... O que não tem é fiscalização. Mais do que cláusula, o município tem lei. Tem lei. Lei, o município tem lei de preservação do patrimônio cultural. E ninguém respeita, né? O próprio município não respeita. Respeitada a lei. Isso precisa ser levado em consideração e respeitado. Senão depois você vai vender o quê? Se não tem essas características, você vai vender o quê? História não tem mais Não história. tem história, rapaz, não tem história. Hoje a única coisa da história que tem Ilhéus é uma estátua de Jorge Amado na frente da casa, né? Jorge Amado, e outra estátua na frente do Vesúvio, onde as pessoas tiram foto É ali. o que eu tô falando, não sabem vender Jorge Amado. Jorge Rapaz, Amado é olha, pra você vender e ganhar muito dinheiro. O prefeito de Ilhéus ali, o que é que poderia fazer? Pegar o Bataclan, transformar no museu da... Como era o nome da mulher? Maria Machadão, né? O Bataclan, fazer as estátuas de cera das mulheres que trabalhavam lá, da própria Maria Machadão. Eu acho fantástico essas estátuas de cera. Climatizável. Eu estive num museu lá em Recife recentemente, vi um cenário de cera, a coisa mais linda. É lindo.
Você bota lá o ar-condicionado, climatiza, bota as estátuas de cera, o turista paga para ver aquilo ali, para tirar foto, entendeu? Aí o cara atravessa o mundo para vir ver. Agora, do jeito que tá, o cara vai ver o quê ali? Aí entra lá no Bataclan, tem um pessoal vendendo cacau. Isso aí que ele tá falando é projeto, é ideia, coisa que você não precisa inventar a roda. Tem muita coisa que deu certo em várias cidades turísticas, é só trazer para cá. Hoje o nosso secretário de turismo é investigado por desvio de verba da saúde. Ninguém sabe. Ele no turismo está sendo investigado por desvio de verba da saúde. Ninguém sabe quem é o cara, o nome do cara não conhece, não aparece, nem nas caminhadas do prefeito. E a nossa maior característica é a cidade turística. Entendeu? Então, assim, não tem projeto. Bota-se um cara lá, deixa lá e... Só que se quiser, vem tomar banho de praia e tá bom. Aí chegam aqueles navios de fora com milhares de pessoas. Ilhéus não tem estrutura para receber, não tem restaurantes para atender esse número incrível de pessoas que chegam. E chega às vezes em lugares, só porque é história, não pode entrar, tá fechado para almoço, eu não acredito. É isso mesmo. É isso, aí falta incentivo. Falta o projeto, falta a gestão. Falta incentivo, porque o empresário ele tem que ficar com um funcionário. Quando poderia ter 3, 4, 5 e revezar o turno ali, manter aberto direto, ele tem que fechar. A lei trabalhista tem que dar horário de almoço, tem que dar. Entendeu? Então, assim, essas dificuldades que a gente vai encontrando no dia a dia, tudo perpassa porque a prefeitura não é parceira do nosso comércio, não é parceira do nosso turismo. O pessoal de lá vai comprar aqui. Porque aí, ó, o secretário de turismo, né, se tivesse gestão do prefeito, fazia o quê? Reunia com esses locais, mesmo privatizados, falava, ó, vai chegar, o calendário de navio é esse aqui. Então, nesses dias aqui, vamos colocar gente aqui desses horários e tal, né? Isso é gestão, né? Aí a permanência do turista estrangeiro seria bem maior, gastaria muito mais renda, além de renda, emprego também. E voltaria. Quando você vem de transatlântico, você chega numa cidade, você é bem recebido, você consome cultura. E tem o que fazer. Culinária. Não é só você sair, às vezes volta para almoçar. Ele tá aqui de passagem. Ele tá aqui de passagem. Então é a oportunidade de a gente mostrar que Ilhéus é uma cidade receptiva. Ele tá de passagem. Se de passagem ele chega lá no centro de convenções, ele passa pelo mato de 2 metros de altura. Vocês viram como é que tá lá? O centro de convenções é abandonado. Tá abandonado. Sai do centro de convenções, é lama, barro, asfalto. Aí ele volta imediatamente pro navio. Não gasta o Festival do Cacau agora. O Festival do Cacau agora acabou domingo, debaixo de chuva. O asfalto que puseram em um final de semana derreteu. Asfalto. Lama, barro. Aí teve um cara da prefeitura que foi falar: vocês coisa de São Pedro. Pô, São Pedro agora tá jogando lama lá de cima. Asfalto Sorrisal, né, Thiago? Asfalto Sorrisal, casca de ovo. Exatamente. Então, assim, agora se São Pedro tá jogando asfalto quebrar lá de cima, tá jogando lama lá de cima, não. É aqui a nossa infraestrutura que tá ruim. É verdade. E a chegada da ferrovia não vai melhorar também, não? O desenvolvimento econômico da cidade? Vai ter até refinaria, né? Esse modal logístico, ele aconteceu. Há muito tempo o governo do estado tentava trazer o Porto Sul, mas isso tudo só aconteceu, Ponte, Porto Sul, Fiol, por conta que o ex-governo destravou cláusulas de normas ambientais, que possibilitou todas essas obras acontecerem. Está se chegando lá a Fiol, o Porto Sul, muitas outras coisas que vão vir que trabalham em conjunto, a refinaria que trabalha em conjunto com isso. É necessário que o município se prepare para receber. O que é se preparar? É trabalhar com qualificação de mão de obra local, porque senão vai vir gente de fora, muita gente de fora, e a gente vai estar exportando gente de novo. Ilhéus, agora no último censo, perdeu 17 mil pessoas. Tabuna perdeu 30 mil, né? Que saíram para procurar oportunidade em outro estado. Uma cidade que tem aeroporto, porto, cultura culinária, cultura literária, que ganhou Fiol, ganhou Porto Sul, ganhou Ponte, ganhou muita obra. Como é que pode estar perdendo população? Inclusive agora um boom imobiliário também, né? Que está acontecendo ali no... Que se você convidar aqui um construtor para entrevistar como é que isso aconteceu por intenção deles, porque incentivo fiscal não se tem. Para você conseguir a liberação da obra, você conseguir uma medida para a obra lá, é uma burocracia de 1930 na prefeitura. Aí parece que querem travar. Né? E travam. E trava mesmo. É isso aí. Olha, eu espero que dessa vez a população de Ilhéus saiba escolher, né? Examine bem seus candidatos. Nós temos aí possibilidade de ter candidatos jovens como o Tiago, tem o menino da rádio, Valderico Júnior, né? Espero que apareça outro aí. A esquerda, não sei quem vai ser o candidato, porque é uma federação, né? E quem manda lá está sendo o PSD, né? Talvez nem o candidato do PT apareça, né? Não sei como é que vai funcionar Ilhéus. Então eu espero que agora, dentro desses novos candidatos que estão aparecendo aí, Ilhéus saiba escolher, veja quem tem o melhor projeto para Ilhéus, veja o que vai ser melhor para o futuro.
e a decisão vai estar na sua mão, né? Você que é morador de Ilhéus, você que está nos assistindo, é formador de opinião, comece a discutir Ilhéus, né? Mande inclusive para aqui, para a TV, sugestões de pauta, que a gente vai discutir isso aqui, vai trazer as pessoas de Ilhéus aqui para a gente debater mais. Tiago, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui, e a decisão entre vocês três vai ser na convenção, né? Convenção, no decorrer do trabalho, não existe projeto particular de poder, não existe essa vaidade. O PL vai construir, junto com o grupo do PL, junto com o executivo, junto com os apoiadores, o melhor projeto para o município, o mais sólido, o mais viável. Nós precisamos tirar o grupo que está aí, que está prejudicando o nosso município. E essa soma de forças vai acontecer para que isso aconteça. Certo. O espaço vai estar sempre aberto aqui para vocês, obrigado, viu? E como Ilhéus não tem campanha política pela televisão, né? A gente pode antecipar esses debates aqui, até aqui no nosso programa mesmo, ouvindo vocês que são já pré-candidatos, tá bom? Eu agradeço muito, Barbosa, a oportunidade, a todos aqui também, que sempre me tratam com muito carinho e respeito. A parabenizar a TV por esse trabalho que sempre faz, de compromisso com a população, de informar com seriedade. Quer dizer que eu também estou sempre à disposição. Ok, obrigado. Vamos conferir agora as cotações e daqui a pouquinho vamos falar da história de Itabuna, que sexta-feira faz aniversário. O arroba do cacau em Itabuna, R$ 228,15. Em Ilhéus, R$ 228,15. Bolsa de Nova York, R$ 238,79. Camacan, R$ 227. Eunápolis, R$ 225. Gostei, viu? Joga duro lá. Deixa eu arroba do boi 15 quilos, Feira de Santana, R$ 220. Itapetinga, R$ 215. 9, 1, Teixeira de Freitas, 24, 35. Salvador, R$ 230. Eunápolis, R$ 205. Café Arábica, saca 60 quilos, R$ 795. Em Barreiras, Vitória da Conquista, R$ 740. Bolsa de Nova York, R$ 1.046,61. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 800. Café Conilon, saca 60 quilos, Eunápolis e Itamaraju, R$ 635. Pois é, conferimos aí as cotações, né, do cacau, do café, do boi aqui na nossa região. Bom, essa semana a gente está aqui destacando, né, o município. Aliás, eu queria até fazer esse esclarecimento, né, porque tem outras emissoras, né, inclusive com mais abrangência, atinge aí toda a região, TV aberta, mas elas não são efetivamente de Itabuna, né, como a TVI. Então, elas falam de Itabuna apenas no aniversário. A gente não, a gente fala aqui o ano inteiro, a vida inteira, esses 18 anos aqui, só falamos de Itabuna, só destacamos os itabunenses, né? Temos aí documentários contando a história de Itabuna em nossa programação. Aqui no programa, todo dia a gente fala um pedaço da história de Itabuna, traz alguém interessante aqui. Então, nós temos esse lugar de fala, né? Vamos dizer assim. Nós podemos dizer que homenageamos Itabuna 24 horas por dia, durante todos esses anos, e se Deus quiser, vamos continuar assim. Então, não falamos de Itabuna somente na sexta-feira, né, dia do aniversário da cidade, como outras emissoras vão fazer, um programazinho especial ali de 15 minutos, 10 minutos. Aqui não. Aqui é 24 horas por dia, né, é 24 por 24, como dizem os africanos. Bom, estou aqui agora com a professora, né, mestre Janete, eu até errei seu sobrenome, me perdoe, né? A professora Janete, que é histórica aqui na cidade, faz um trabalho brilhante na educação, na cultura. E também ela é a curadora, né, do museu talvez da mulher mais importante, né, que aconteceu em Itabuna, porque foi a precursora, inclusive, do ensino superior, que foi Amélia Amado. E nós, inclusive, produzimos esse documentário lá do Museu Jorge Amado, onde a professora Janete é curadora. E a professora Janete, gente, para quem não sabe, tem um trabalho muito significante na nossa cultura, né? Ela resgata histórias. Ultimamente eu estava conversando com ela sobre o jornal Agora, né, que Joel fez parte, Toné, o nosso querido e saudoso José Adervan. É uma história que estava ficando esquecida, perdida, e ela recuperou esse material, o acervo do jornal Agora, ainda está cuidando disso. Quem sabe no futuro a gente vai ter isso no museu.
de uma forma digitalizada, quem sabe, né? E ela trabalha também com a UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, que possibilita também esse trabalho que ela realiza aqui em Itabuna. Professora, bom dia, obrigado por a senhora ter aceito o nosso convite. E vamos falar um pouco da história aqui desse município, né? Que é tão novo, né? 113 anos apenas, né? Bom dia, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Estarei sempre à disposição. Obrigado. Porque, como você disse, é realmente a emissora que é de Itabuna e que tem um compromisso com Itabuna. E o trabalho que vocês fazem é realmente relevante, porque a gente tem que ter continuidade. A gente não pode ser eventual. Nós temos que ser sempre contínuos. Exato. E isso aí é, assim, muito importante para a cidade, né? Obrigado. Então, um bom dia para todos os ouvintes nesse momento e que realmente a história da cidade sempre foi uma preocupação quando aqui cheguei. Não sou itabunense, né? Tenho apenas 45 anos de Itabuna, mas como historiadora recém-formada que aqui cheguei, fui acolhida, né, principalmente na área do ensino, dando aula na Ação Fraternal de Itabuna e na Universidade, na FESP, na Federação das Escolas Superiores de Ilhéus de Itabuna. Aí eu comecei minha carreira, porque eu cheguei aqui recém-formada. Então, toda a minha carreira, toda a minha trajetória de vida está aqui na região e graças à FESP, né? Que cheguei aqui graduada em História. E agora sou doutora em História. Eu falei então, mestre, perdão, já é doutora. Esse investimento todo foi feito pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Me perdoe, viu, por ter omitido esse título, que é muito importante. São títulos assim, da carreira acadêmica. Não é todo mundo, não é qualquer um que vira doutor, não, né? Inclusive no jornalismo a gente tem uma máxima, né, Joel, que a gente aprendeu, que a gente só deve chamar de doutor quem realmente tem doutorado, né? Que infelizmente, no interior principalmente, a gente acaba chamando advogado de doutor, todo mundo é doutor, né? Delegado. Os bacharéis, sendo um médico ou advogado, se torna doutor, né? Então, o título de doutorado é muito importante e tem que ser realmente referenciado. Agora, professora, Itabuna tem uma história tão recente, né? A gente fala de 113 anos, é uma geração, né, apenas, e a gente vê justamente retratando na pessoa da senhora essa situação. Por exemplo, todo mundo que a gente conhece, que está fazendo alguma coisa pela cidade, que está imbuído em fazer alguma coisa, é uma pessoa que veio de fora. Então é uma cultura que ainda está em formação, né? Aí começou com sergipanos, aí tem pessoas como a senhora pernambucanos, né? Tem pessoas que vêm de outros estados em maior número. E aí a gente vê que cada dia, né, que você conhece uma pessoa e fala, mas você é de onde? Não, eu não sou de Itabuna. Né? Eu, por exemplo, não sou filho de Itabuna também. Então isso a gente só vai ver daqui a 3, 4 gerações, né? Que a gente vai ver que a maioria vai ser de Itabuna, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Porque Itabuna é uma cidade muito acolhedora. Né? Ela recebe muito bem quem chega aqui. Pelo menos eu sempre tiro como um parâmetro, né? Meu e do meu esposo também, que também não é itabunense e escolheu Itabuna. Todo mundo pergunta, por que você não foi para Ilhéus? Ele, não, jamais. Nunca pensei nisso. Mas a Itabuna... Voltando à sua pergunta... Inclusive, um parênteses aqui, eu queria até registrar, mandar um abraço para ele, que é o professor Aurélio Faria de Macedo, né? Isso. Que eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecê-lo há uns 30 anos, né? E uma pessoa muito bacana, viu? Um abraço. Eu estou aqui por causa dele, viu? Né? Tá vendo? A gente tem que agradecer a ele. Pois é. Então, veja só, Itabuna realmente é uma cidade muito jovem, né? E como todas as cidades que eu classifico Itabuna como uma cidade que vai formada como um espaço de fronteira, né? Porque a gente sabe muito bem que a capitania de São Jorge de Ilhéus, ela ficou durante quase séculos só grudada no litoral, né? Muito pouca penetração no interior, no interior da cidade. Então, raramente, século XVI, XVII, até mesmo século XVIII, né? A gente vê pouca, praticamente, penetração no interior. Há alguns bandeirantes, alguns jesuítas, mas, assim, fixação não há praticamente. A gente vai ter as primeiras fixações de Ferradas, né? Como dizem agora, Gustavo acabou de dar uma entrevista aqui, né? Que é uma amante de Ferradas, né? Dizendo que é a mãe de Itabuna.
eu concordo com ele, certo? Itabuna nasceu ali, né? Isso, é nessa região. Em Ferrada já existia. Era o ponto de ferreiro, né? No século anterior, com o aldeamento indígena, que foi assim muito importante, né? E essas realidades, essa história de Itabuna, ela só vem começar a preocupar a população que estava, vamos dizer, construindo a Vila de Itabocas e construindo Itabuna nos seus primeiros 50 anos, na época do cinquentenário. Porque até então a gente não tinha nada escrito. Nada escrito. Então a história, ela se faz com documentos, mas é preciso que esses documentos existam e que existam pessoas, historiadores, que se debrucem sobre ele para construir uma narrativa. Porque senão essa história vai se perdendo. Fica lá nas fontes até que um dia alguém, no presente, se interesse. Porque a história não é passado. A história é presente, certo? É a gente do presente que se debruça sobre os acontecimentos. Então, os itabunenses, as autoridades itabunenses só se preocuparam em escrever alguma coisa sobre a trajetória histórica de Itabuna em 1960. Você vai observar que só na época do cinquentenário de Itabuna que surge o livro Documentário Histórico de Itabuna, de Dantinhas, surge o Jequitibá da Bocas, né, de Manuel Folgueira, surge também Terra... Adelino Kifuri. Mas a Adelina já foi mais para adiante. É um pouquinho mais década de 80. É mais recente. Surge o de Pereira da Costa, né? Então, esses foram quase que obras encomendadas, né? Obras encomendadas e praticamente estacionou. Ela só vem, eu penso assim, se revitalizar com a adoção da monografia de final de curso do curso de História. E aí os estudantes foram obrigados a se debruçar sobre a história da região. E aí eles diziam, não há fontes, professora, como que a gente vai escrever sobre a história de Jequié, sobre a história de Itabuna, sobre a história de Ilhéus? Aí eles diziam, não, de Ilhéus já tem, pelo menos tem aquela... a Bíblia, que eu digo que é a Bíblia, né? De Ilhéus, mas Itabuna. Foi exatamente nessa preocupação que um grupo de professores da UESC criou o SEDOC. O que é o SEDOC? O Centro de Documentação e Memória Regional, e que procurou pesquisar onde quer que estivesse fontes sobre que pudesse gerar pesquisas, gerar novas possibilidades, né? Então, hoje em dia a gente não tem tudo, claro que é impossível, mas a gente já tem um acervo que permite muitos alunos fazerem muitos recortes diferenciados. E os professores também da UESC, à medida que foram chegando os novos professores, alunos nossos que foram se formando, fazendo mestrado e doutorado. Eu tenho alunos que foi meu aluno na graduação e hoje é meu colega doutor na UESC, certo? Legal. Vários, né? Então, isso aí é uma coisa maravilhosa. Então, o trabalho que a Universidade Estadual de Santa Cruz tem feito e tem garantido a região é a construção desses pequenos fatos históricos. Por exemplo, Ferradas. Ninguém sabia nada sobre Ferradas. Ferradas não aparece nos memorialistas, aqueles primeiros que eu citei a vocês, certo? Ela só vem reaparecer na fala de um ou outro aluno formando de história, por exemplo, João Cordeiro, que escreveu sobre a ação dos capuchinhos ali em Ferrada, do Frei Henrique Livorno, e Gustavo, que é o apaixonado, né? Então vai surgindo, não é que aí o pessoal, mas aquela história não está correta. Não existe história correta e incorreta. A história é um processo, assim como toda a ciência, né? Então você vai dizer que um físico estava errado porque se descobriu uma coisa mais avançada? De forma nenhuma. Certo? É a mesma coisa, a história ela não é um dogma, ela é uma ciência. E como uma ciência, ela está em constante evolução. Certo? A gente descobre novos documentos, então faz uma nova interpretação, adequa, complementa, certo? Então, a produção historiográfica, né, da Universidade Estadual de Santa Cruz tem sido muito relevante, tem despertado cada vez mais traços, né, importantes da nossa história regional. É isso aí. Eu queria até, Tônia, fazer mais uma pergunta aqui antes de vocês, só para não fugir aqui desse roteiro. Nós vivemos da década de 80 para cá, né, principalmente final da década de 80, duas situações
Há diversas, mas ao mesmo tempo, né, que aconteceram ali naquele momento, que foi a vassoura de bruxa, né, que é uma história ruim para a região, mas que trouxe muito aprendizado, e a história da comunicação, com a chegada dos meios maiores de comunicação. A gente já tinha uma história do rádio, né, que vinha da década de 50. Muito boa, muito boa, né, e exitosa. O rádio de Itabuna foi um dos melhores do Brasil. E depois veio a história das televisões, né, que vieram duas de uma vez só. E depois, já na década de 2000, veio a TVI, né, que já é um capítulo mais novo. Mas, enfim, naquela época houve esse... Isso já está registrado em algum tipo de história? Já existe esse momento registrado, tanto da vassoura de bruxa quanto da comunicação para a região? Fazendo essa união, não. Fazendo essa união dentro dessa perspectiva que é um recorte. É exatamente isso. A gente pode ver os fatos, né? E o aluno A pensar de trabalhar de uma forma, de um recorte temático e outro recorte temático. Você está levantando uma possibilidade de pesquisa para algum aluno que queira fazer essa união. E eu acrescentaria também a chegada de outras escolas universitárias, de outras universidades, né? As faculdades. Então, Itabuna se tornou, assim, um pool de educação. Eu vejo hoje em dia. É verdade. Inclusive, o saudoso Fernando Gomes chegou a mandar um projeto para a Câmara, criando um slogan para Itabuna de cidade universitária. Inclusive, o desejo dele era botar um portal nas entradas da cidade, né, para quem chegasse, visse lá que Itabuna é uma cidade universitária, é um polo, né, de onde vem gente de toda a região para estudar aqui. Exatamente. Quer fazer pergunta, Toné? Por que a geração de hoje tem esse desinteresse pela história? Eu acho que começa também por parte do poder público. Nós estávamos agora ali num café, eu e Joel Filho, jornalista, e uma pessoa chegou até nós e falou que antigamente, não adianta dizer que antigamente vai dizer que a gente é velho, não é por aí. Porque eu sempre digo, eu falo, a senhora tia, eu não é da minha época, Napoleão Bonaparte também não foi da minha época, eu sei quem foi. Então eu começo dou logo a patada. Então, porque antigamente falava assim, tinha um desfile cívico na cidade, no dia da cidade, não era, Joel? Não sei se você é dessa época, mas eu vi esses desfiles e que retratavam seus fundadores, a história de Itabuna, era uma coisa muito bonita. Então, hoje em dia, tem um desinteresse total. O que a senhora atribui esse desinteresse pela história da sua cidade, onde seus pais nasceram, onde você nasceu? O que você atribui a essa geração, esse desinteresse pela história da sua cidade? Olha, isso é uma ação patrimonialista, né? Ou seja, preservar o patrimônio. O patrimônio ele se expressa sobre diversas formas para a preservação. É através de uma comemoração, é uma, né? Outra é através da preservação do patrimônio de pedra e cal. Outro é através do patrimônio imaterial, das festas, dos poetas e assim por diante. Então, acho que nosso mundo, acho que não é só Itabuna, certo? Acho que nosso mundo, o mundo pós-moderno, ele é um mundo altamente individualista. E isso faz com que as ações coletivas, ela ganhem cada vez menor espaço dentro das comunidades, porque isso era uma ação coletiva, certo? Também os próprios poderes constituídos, porque para haver um desfile dessa forma, é preciso que alguém o proponha, né? Que o proponha e organize. Certo? Porque eu individualmente não tenho condição de propor uma atividade dessa. Então, na verdade, são políticas, né, que podem ser estabelecidas ou deixaram de ser estabelecidas. Você citou o 28 de julho. Eu cito mais ainda o 2 de julho, certo? Independência da Bahia, que era muito forte, muito forte. Os baianos se orgulhavam disso. Eu até admirei esse ano que houve assim um incremento maior, porque houve aí 2 de julho que passaram literalmente em branco. Até o hino do 2 de julho é uma coisa nova. Não, o hino da Bahia, eu fiquei perplexa. Desculpem os baianos, porque eu sou pernambucana e cantava o hino do Pernambuco todos os dias pela manhã na minha escola. Pernambuco imortal, imortal, imortal. Certo? Então, é muito forte a identidade, é muito bem construída a identidade pernambucana em
em Pernambuco. Aham. Quando eu cheguei aqui, procurei, cadê o hino da Bahia? Ninguém não sabia. Tinha, Não É. tem. não tinha Mas o 79, do time do Bahia todo mundo Itabuna sabe, viu? não tinha Do time da Bahia, do Bahia, clube todo de mundo futebol, todo mundo sabe, viu, professor? Desculpa. Não, mas em então. Salvador, eu fui criado em Salvador, né? E há um equívoco lá, até recentemente, até os anos 2000. Lá se cantava o hino do Senhor do Bonfim, em todas as rádios, meio-dia, de manhã cedo, mas nunca se cantou o hino da porque Bahia. Antônio Carlos Magalhães quase que consegue fazer, transformar o hino do Senhor do Bonfim No hino da Bahia. né? Que Oficial, não né? era coerente, porque é um Isso. hino religioso. É um hino religioso. E de um segmento religioso, Isso, né? eu até confesso que é muito bonito o hino do Senhor do Bonfim, Mas é um né? hino religioso. Mas é um hino Isso, religioso, exatamente. Então, foi o governador Wagner que instituiu. Nós temos agora, no momento, uma exposição no Centro Cultural Teosópolis, que é exatamente 200 anos de independência da Bahia. Uhum. E lá a gente tem um banner com o hino da Bahia, dizendo direitinho, e pretendemos sonorizar para que quem vá lá visitar, bacana. escute o hino 2 de julho. né? É bacana, viu? Inclusive os personagens mesmo do 2 de julho, foi muito bom agora que reacendeu isso. Esse Apareceu documentário todos os personagens. Fizeram, Todos, porque só aparecia Maria Quitéria, né? Apareceu também, todos. Não, mas antes só aparecia mais Maria Quitéria, agora apareceram outras É porque mulheres. era uma freira, né? Era uma novidade, uma mulher vestida de homem que vai se alistar. Mas lá a gente traz todos esses personagens, a história, os alunos. A exposição foi produzida em grande parte pelos os alunos pesquisadores da UESC, que faz parte do grupo, né? Uhum. E está lá à disposição. Hoje deve estar, nesse momento, recebendo uma escola lá. Está aberta para visitação das escolas. Basta telefonar É lá na escola mesmo, Teosópolis? Não, é no Centro Cultural Teosópolis. No Centro Você Cultural precisa nos Teosópolis. visitar, Preciso tá nos conhecer devendo lá, essa visita, eu preciso né? mesmo. Confesso que eu preciso ir. Dá um endereço para as pessoas visitarem lá? Deixa eu ver. Fica onde ali? Fica de junto da Praça dos Eucaliptos. Praça dos Eucaliptos. Na Praça dos Porque Eucaliptos, ali mudou perto, o nome, né? era assim, era Rua C, Rua D, Rua D. Agora mudou para um nome de um professor e ainda não gravei totalmente, certo. mas é de junto da Praça do Eucaliptos, ali no bairro da Conceição. Bacana, vou lá Professora visitar. Jonete, a senhora é fundadora, né, do CEDOC, Centro de Documentação de Memória Regional da UESC, professora também de História e membro da ALITA, né? Nessa história, nessas pesquisas, nesse material que a senhora já teve acesso, né, muito rico, o que marcou mais sobre a história de Itabuna? Quem está assistindo quer saber um pouco da história de Itabuna. O que marcou que você pode mencionar para a gente? O que me espantou muito quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre a cidade, né? Porque quando eu não conhecia, a gente, quando fundou o CEDOC, a gente não tinha material. Mas um centro de documentação, ele não é um arquivo e não é um museu. Ele é um centro de documentação que ele pode ser todas as coisas, essas duas. Ele pode abrigar peças de museu, ele pode abrigar material de arquivo e ele pode também produzir pesquisa, certo? Então foi isso que nós fizemos. Nós criamos vários projetos, né? E dentre eles era um projeto sobre imagens dos espaços. E a gente foi, então, procurar o patrimônio cultural de Itabuna. Né? E nos surpreendemos que, num documento feito pelo IPAC, o Instituto do Patrimônio Histórico da Bahia, Artístico da Bahia, Itabuna não teve o privilégio de ter nenhuma página escrita. Ou seja, na concepção daquele estudo, Itabuna não tinha patrimônio. Não existia. Certo? Por causa do conceito que eles tinham de patrimônio naquela época produzida. Aí eu digo, nós nos revoltamos, certo? Os professores, e começamos a fazer esse projeto, que era o levantamento do patrimônio histórico da cidade. E nessa pesquisa, a gente passou a usar fotografias. E a fotografia que mais me chocou, eu até falei isso ontem, foi uma fotografia da praça, que hoje é a Praça José Bastos. E tinha lá no fundo um prédio muito bonito. Aí eu dizia, não, isso aqui não é de Itabuna, não, gente. Mas ali na estação ferroviária. Nunca vi. A estação ferroviária era onde é hoje uma faculdade ali. Mas nessa praça mesmo. Nessa praça mesmo, no fundo da praça. Ali perto da Rádio Jornal, né? Exatamente. Um prédio lindíssimo. A fotografia me impressionou. Eu morava ali bem pertinho,
certo? Na Amélia Amado. Eu digo, eu nunca vi Esse nunca vi prédio, esse né? prédio. Meu Deus, onde é que é isso? Aí fiquei e li, até que finalmente eu cheguei na praça com a foto. E não é que é ali mesmo, totalmente desfigurado, né? É onde Ainda era a bem cesta que do existe. povo, né? Ainda bem que ainda existe. É o mesmo prédio? É o mesmo prédio. Ah. O prédio é o mesmo. Porque eu já vi essa Castelinho. foto também, né? Uhum. E a praça, inclusive, tinha uns arbustos bonitos, bem podados, Passou né? por várias urbanizações. Rapaz, né? parecia uma praça europeia, né? Uma coisa diferente. E lá no fundo tinha o prédio da Rádio Jornal e esse Lembra que ali prédio... também funcionou o ICB? O Instituto ICB, de Cacau da Bahia. Pois é, quem comprou esse prédio foi o ICB, certo? E desde a década de 40 até a extinção do ICB, pertenceu ao ICB. Né? E ali na lateral, onde é o restaurante popular, ali funcionava a estação rodoviária, entre aspas, Era da que era Suba. da Suba. Exatamente. Inclusive, No a fundo. gente tem essas fotos aqui, eu pedi ao pessoal da produção aí, Rafael, mas ele não está colocando essas fotos aí da antiga da cidade, né? Pois Que a é, gente foi o que tem. mais me surpreendeu. O castelinho que deixaram derrubar. Então foi modernizou muito esse triste. prédio, foi, professora? Olha, e deve ter passado por várias reformas, né, na mão, porque era um escritório De Cacau. do ICB, né? E hoje ele pertence à Universidade Estadual de Santa já Cruz. pertence à universidade? Porque Ah, todo o espólio do antigo ICB daqui da região ficou para a universidade, né? Isso foi no ato de extinção. O de Ilhéus também, que o de Ilhéus também é bonito. De Ilhéus também. O de Ilhéus é lindo. Eu Isso. falei até há pouco aqui no calçadão ali, né? Tá até abandonado. Pois é, eu acho que tem esse compromisso, eu vivo cobrando o nosso reitor. O que é que você vai fazer? Porque está fechado, Tá né? fechado. E fechado vai criando Criando morro. mais e vai destruindo. problema. Eu fico cobrando a ele. Ele diz, professora, estão providenciando. Eu digo, leva para o IFAM essa foto para ver se ele recupera pelo menos essa fachada que valia a pena. Inclusive, eu queria até fazer um apelo ao UESC, né, ao UFSB, vou conversar com a reitora, trazer ela aqui no programa, porque eu acho que o Museu Casa Verde já deveria... Castelinho. Ali, ó, esse é o castelinho antigo aqui de Itabuna. O antigo prédio da Associação Comercial, antes daquela Antes da sede reforma, suntuosa. Era histórico, era histórico. Mas Bem era lembrado, ali É, mesmo no local. Exatamente, lembrado. o mesmo local. Tombaram. Mas Esse mudou aí, só ó, esse aí o hoje prédio. é uma funerária, né? É tombado. É a funerária aí hoje. Quer dizer, destruíram o Esse prédio. castelinho tem uma história, veja bem. Era na época, ele foi derrubado na época do prefeito Fernando Baldo Gomes. Dantas. Aí, uma vez ele me chamou e falou assim, vamos lá olhar. Eu digo, vamos. Que já começaram a mexer. O que é que a gente faz? Eu digo, mano, embargar. Tudo bem. Passou 3 dias. A fachada tudo lá. Voltamos lá. Eles, na calada da noite, derrubaram todo o interior, só deixaram a fachada em pé, não tinha mais nem jeito de recuperar. Eles só fizeram, Antônio. Um Eu botava absurdo. na cadeia. É um absurdo Eu isso. botava as pessoas na cadeia. Eu tive acesso ao documento do prefeito Baldo Dantas na época, já fazendo o tombamento daquele espaço. Inclusive, eu chamo a atenção aqui, né? Porque hoje a gente tem pouquíssimas casas que fazem parte da história. Tem um ali que também parece um castelinho, que foi do saudoso Suzá, né? O Suzá, que era naquela rua Miguel Calmon, que é uma das ruas mais antigas de Itabuna, em frente ao né? Museu Casa Verde. Chamava o que ali? Rua da Areia, parece? Eu nem sei. Era, Rua da Não, Areia. é em frente Tô ao bem de história, não tô, professora? Mais ou menos. Aprovada. Mais ou menos, né? Minha tirando professora, 10? minha professora foi Helena Borborema, minha professora de história. Foi muito boa. Eu queria até aproveitar aqui e registrar. Ontem eu encontrei com ele o professor Jonas Boa Morte, que para mim é um excelente professor de história. Eu sou fã dele, né? E já convidei ele para vir aqui no programa. Parece que ele está com medo de dar entrevista. Não, é porque eu tenho puxado a orelha dele, assim, porque ele não mergulhou na história de Itabuna. Eu tenho puxado as orelhinhas dele por causa disso. Tá vendo aí, Jonas? Ele é o professor de história geral, etc. Então, por isso que ele está resistindo. Certo? Mas Jonas está me devendo aqui. E aí, falando, né, voltando a esse assunto da casa, né, ali em frente ao Museu Casa Verde. E eu gostaria, professora Janete, que uma dessas universidades abraçasse o Museu Casa Verde, né? Bem, eu... Já foi até da UESC um tempo. Eu sou meio suspeita para falar, né? Porque eu acho que uma das dificuldades porque ela é uma privada, né? É privada. É privada. É o diálogo, da família... É da família, os herdeiros... Nobre, né? A dificuldade de diálogo. Certo? Tem uma dificuldade de diálogos lá. Porque está acabando então, aquilo ali. Acabando. Porque... Desculpa interromper. Não, pode Alguém falou aqui, lembrou da professora Helena Borborema, Minha né? professora, geografia. Professora, eu passei ontem ali
bem ao lado do casarão da família. Era doutor Lafayette Borborema. Ali agora é Travessa, parece. Borborema. Lafayette Borborema. E um rapaz que estava comigo, ele é muito ligado à Igreja Católica, ele me relatou que a família Borborema doou aquele casarão à Igreja Católica. Ali. Doou para a Igreja Católica. Tem um acervo fantástico. Exatamente. E a igreja faz o quê? O prédio ainda preserva aquele estilo meio que colonial, não é isso? Bacana. Está bem preservado o prédio. A senhora sabe sobre isso? E a isso? família fez essa doação para a Igreja Católica. O acervo do jornal. Sim, do certo? jornal agora, né? Não, do jornal do Lafayette Borborema. do Lafayette. Está no SEDOC. Está no SEDOC. né? O SEDOC tem um acervo hemerográfico expressivo, certo? O Diário de Itabuna... E a Tribuna do Cacau tem? Pouco. A gente... lá, passei 10 anos lá. Mas a gente tentou essa Tribuna do Cacau, assim, com dificuldade. Passei 10 anos. João Cordeiro trabalhava comigo, disse que se meteu nos matos para chegar lá. Chegou lá todo cheio de carrapicho. Que ela fica ali onde vai construir agora o supermercado, né? Pois temos, não estou dizendo, mas não temos coleções inteiras, certo? Mas tem que procurar a família Kaufmann, eles têm tudo. Aí, agora, do Lafayette Borborema, a Helena doou e nós temos lá. E o Intransigente? O Intransigente também temos, não coleções completas, mas foi doada por Dona Romilda. Quando ela estava terminando, Romilda Nobre, ela não tinha uma biblioteca, Miguel Moreira, então ela fez uma venda e etc e tal. Os que eram mais históricos, ela doou para o SEDOC. O SEDOC estava começando, então ela doou, ela tinha uma coleção do Intransigente. Os jornais já eram tudo avulso. Eu lembro que quando fui carregando, eram as folhas do jornal se assaltando e eu abraçando o jornal. Também uma época que tinha lá na Biblioteca Miguel Moreira, ela doou para o SEDOC, que estão lá guardadinhos, encadernados, nós reencadernamos. Eu conheci também o dono do jornal Diário do Cacau. Os filhos dele têm uma pousada ali. Vicente Mangabeira. Vicente Mangabeira, né? Primo de Antônio Mangabeira. Que teve aqui ontem? Interessante. Esse Diário do Cacau não tem também, né? Não coleções. Mas coleções. Tem alguma coisa? Alguma coisa a gente tem. A gente sempre procura... a UESC às vezes tinha assinatura, aí para a biblioteca, aí a biblioteca passava para o SEDOC, guardava, né? A gente tem uma coleção muito boa do Diário de Itabuna, né? De Ottoni. Da Tribuna tem pouco. Tem pouco. Do Diário de Itabuna. De Ottoni Silva, depois de Oduque. Primeiro eu consegui de Ottoni, né? Porque a gente sabia que ele tinha em casa, né? Que ele se aposentou, tinha em casa. Aí os meninos, professor, logo no começo, não estava fazendo TCC. Aí, professora, onde é que a gente pesquisa? Seu Ottoni, a cara dele é ali, no Pontalzinho. Aí os alunos iam lá, ele era muito gentil, né? Não negava. Era naquela rua Oswaldo Cruz. Isso, aí ele não negava, atendia os alunos. Perto do Banco Rural. Aí quando foi um dia, ele disse assim, olha, professora, eu vou doar logo essa coleção de jornais para você, porque eu não aguento mais esse aluno aqui. Aí ele doou, e aí eu fiquei agora no pé do segundo. Já que a gente tá falando... deixar para as traças, né? Já que a gente tá falando de Ottoni, né? Ottoni foi dono da primeira rádio daqui, né? A Rádio Clube. A Rádio Clube. Eu conversei com o atual dono recentemente, né? E tô tentando convencê-lo a fazer o museu, porque ele tem todo um equipamento antigo, né? Que inclusive eu alcancei esse equipamento lá da rádio antiga, né? E discos e tudo mais. Ainda tem discos aí naquela discoteca? Ele tem todo o material e eu tô tentando convencer. Ele já até se convenceu. Agora precisa ter um apoio público, alguma coisa, né, para fazer esse museu. Esse é o grande. Eu acho que é interessante. Itabuna foi fundada praticamente pelo Sergipanos. Depois foi comendador Firmino Alves, que trouxe o filho Henrique Alves, o filho não, o sobrinho, depois trouxe todo mundo, a família toda. Esse pessoal da sua geração sabe quem foi Firmino Alves, não? Não, Firmino Alves, está lá. Centro Administrativo Firmino Alves, deve saber, né? Só isso. Onde é a prefeitura? Olha, o problema, uma forma de reproduzir memória, basicamente é através da oralidade, né? Os pais não contam mais nada aos filhos, não se reúnem para conversar. Porque, por exemplo, eu sei muito da história da minha família, porque minha mãe, depois do café, sentava, conversava com a gente, contava a história de uma tia dela, que ela gostava muito. Nunca conheci, essa senhora.
certo? Mas eu ficava tão impressionado que minha mãe contava que eu terminei colocando o nome da minha primeira filha, Cecília, porque era essa tia dela que ela contava tanto, nunca vi, certo? Que ela já tinha falecido. Mas hoje esse costume não existe, né? A vida dinâmica nossa é muito forte. A outra forma de formar memória e identidade quem tem sido grande vetor disso é a escola. Né? É a escola que tem forma a memória nacional, né? Nós não somos brasileiros graças a repetição dessa história que o Brasil existe, o Brasil tem uma unidade, nós somos brasileiros, né? Então, se elege um discurso, reproduz esse discurso. Então, como é que isso se processa nas escolas hoje em dia aqui da região? A gente só tem história da região, a história da cidade no Fundamental 1. Depois disso, ninguém mais. Ou seja, ontem mesmo eu estava com a escola, eu me ofereci, certo? Me ofereci para acompanhar os alunos do ensino fundamental, que ia fazer um tour pela cidade. Eu digo, e o que é que vocês vão falar da cidade? Eu quero ir. Aí eu fui e vou amanhã com outra escola, certo? Eu me ofereço, eu sou oferecida. Eu me ofereço, sou oferecida. Assim. Porque é o futuro, as escolas, né? As escolas se sentem assim, não, mas uma professora, doutora, já idosa. Mas eu sou oferecida. Aí eu acompanhei esses alunos juntamente com outros estudantes. Que privilégio desses alunos, hein? Ser acompanhado pela doutora Janete. Mas é ensino fundamental, certo? Então é o futuro. Isso que a senhora está fazendo aí... Esse conhecimento que ele tem hoje, ele vai se perdendo. Então, mas essa preocupação sua e esse cuidado até acompanhar essa turminha é que todo mundo deveria ter, né? Porque é a continuidade da história, né? São esses menininhos lá que de repente vai surgir outro doutor lá, eu estou vendo essa preocupação maior das escolas aqui da região. Por exemplo, a gente encontrou 2 escolas fazendo a mesma coisa. Que bom, né? Certo? Então, se bateu as escolas. Então, eu digo que isso é bom, conhecer os espaços, etc. Tal. Mas falta também muito material didático e políticas, né, educacionais. Eu tive com a nossa secretária de Educação, de Itabuna, essa semana apresentando um projeto que permitisse de forma continuada os alunos da rede municipal de visitar o Centro Cultural Teosópolis, porque a gente está fazendo sempre exposições. E eu disse a ela, olha, a gente tem feito exposições do que a gente acha, dos movimentos mais assim, das efemérides comemorativas daquele ano, que, por exemplo, a gente teve com Rui Barbosa, 100 anos sem Rui Barbosa. Que fazia 100 anos do falecimento de Rui Barbosa, então a gente montou essa exposição, que esteve lá até o dia 15 de junho. E agora a gente montou 200 anos de independência da Bahia. Eu digo, mas a gente pode montar alguma exposição que tem interesse. Sobre Itabuna, antes a gente já teve de Itabuna, topomínias de Itabuna, as ruas e as praças contam sua história. E eu estou tentando preparar uma que está me dando um trabalho tremendo. Vias femininas. Nomes de ruas e praças com nome de mulher. Interessante. Itabuna? Muito interessante. As informações são pouquíssimas. Só um desafio. Alzira Paim. Sim, essa é fácil. Uma professora. Tem foto, tem história. Aí eu vou dizer um desafio. É Cília Teixeira. Cília Teixeira. Quem sabe alguma coisa sobre ela e quem tem uma foto dela, um desafio para os telespectadores da TV. Tassiana Pinto. Essa é fácil. Essa é fácil, certo? Essa tem até o livro de assentamentos lá no setor. Laura Conceição. Também facílima. Mas tem muitas mulheres. Eu levantei as mulheres todas. Aqui é mais fácil de todas aí, é a Amélia Amado. Isso, essa também já está nos topomínias. A mais fácil está lá. Agora eu estou querendo as mais difíceis. Por exemplo, Cília Teixeira é uma rua significativa. Ramiro não tem nada. Porque era antiga estrada, né? Era estrada que ligava Itabuna a Macuco. Né? E depois recebeu o nome de Cília Teixeira. Mas quem é Cília Teixeira? Mas Farinha foi mais recente, né? Para as mulheres, né? Exatamente. Puxando para meu lado, né, Bárbara? Claro. América Freire.
Essa eu não conheço, não. Dalila Paganelli. Paganelli, Tá vendo? São várias que a gente não tem nem foto, gente. É nem verdade. Foto, a gente não Aí tem. quem estiver assistindo Porque já pode entrar em contato e receber esse documento. Vai que a gente alguém construiu uma metodologia da Amélia exposição, Amado, que familiar, assim, né? essa aí. Essa é muito. A Amélia Amado, ela tinha um senso de historiadora, porque tudo era documentado. Né? Por exemplo, a morte de Gilena Amado, todos os recortes que saiu no jornal, ela recortou, e a gente tem um álbum de recorte todo da morte. Notícias que saía sobre os eventos da FEI, tem lá no Museu Amélia Amado. Porque o museu não é só aquela parte que se vê, né? Tem também o arquivo do museu. Tem, por exemplo, muitos livros religiosos, porque Dona Amélia era muito religiosa, então ela tinha vários missais e livros. Pouco a imagem de quem? Doutor Gileno Amado, se não me engano, né? A morte de Gilena Amado, exatamente. Olha ele aí, ó. De Gilena Amado. Esse era o que de Amélia Amado? O esposo. Era o esposo dela. E é parente de Jorge Amado. E ele foi secretário sem pasta no final da carreira, mas ele foi deputado estadual, foi deputado federal e foi intendente de Itabuna. E foi muito influente. Renunciou à intendência de Itabuna para ser deputado estadual. Eu conheci o Gileninho, né? Gilena Amado Filho. Neto, Gileno né? Amado Brandão. Conheci Eu não conheço. isso aí. O colégio estadual Amélia Amado, né, vivo professora? ainda? Ele é vivo? Inclusive, eu estudei lá, viu? E tem o de Ferradas também. Na época era a diretora Edsônia também. Muito boa a gestão dela. Isso. É isso aí. Eu ensinei lá de 81 a 86. Eu vou lembrar aqui de uma coisa muito importante, que eu fui até para a inauguração. A família Kaufmann, o Hugo Kaufmann Júnior, que era industrial, eles construíram aqui, construíram em Ilhéus a usina Vitória e aqui em Itabuna a usina Helvétia, que é ali no lugar dos Kaufmann, onde vai ser esse supermercado lá, essa loja. Mas eu acho que a parte que tem construída... Não, ali um tesouro que tem ali em cima. Eu lembro que depois que a gente saiu da Tribuna do Cacau, que era a editora lá, que era em frente ao Banco do Brasil, naquela Paulinho Vieira ali, nós fomos transferidos para lá, para cima, naquela parte, um pomar, uma área fantástica, que eu sempre dizia a Fernando Gomes, feche isso aqui, pegue isso aqui, desaproprie e faça um parque da cidade aqui. Que é fantástico aquele lugar. Mas ali agora já vai ser supermercado. Os proprietários aí resolveram lotear. Agora tem pouca coisa. Mas essa usina Helvétia é fantástica. A usina ainda tem muita coisa lá em cima. Fábrica. Eu era pequena quando eu fui para a inauguração. Eu acho que ele não vendeu a parte da usina, não. Da usina. Devia tombar. Deviam tombar. Porque o supermercado ele não vai ocupar aquela área lá. Ali também só mais embaixo. A Van ia comprar ali toda aquela área, né? Mas a gente sempre sentiu muita dificuldade de diálogo com a família. É complicado muita dificuldade. São difíceis. Nunca tive acesso. Nunca tive acesso. Inclusive, eles vivem mais em Salvador, né? Sempre senti. Eu já visitei, conheço os restos que existem, tenho fotografado. Lá em cima? Onde o resto da fábrica. Da fábrica, Da fábrica. Eu visitei. Tinha um documento tudo, Janete, ali. Pois é, a gente não encontrou nada. E estava vazio, certo? Eu fotografei por fora, não por dentro. Mas não tinha equipamento mais. Tem algumas coisas, né? Alguns equipamentos que ainda, como a aquela parte dizendo... do Banco Rado ali embaixo, que tem aquelas casas ali, tudo ali é dos operários da fábrica. Ali, tudo era dele, todas aquelas casinhas ali, eram dos operários da fábrica, que eles construíram. Por isso que eram todas ali. Todas pequenininhas, aviandinhas ali. Então é aquela parte ali perto da rotatória. Isso, da ponte, logo na saída da ponte ali. Bacana, né? Eu sei um pouquinho de história. E viver essa história, né, É isso aí. Doutora Janete, a gente já falou aqui, né, sobre a dona Amélia Amado, mas eu queria lhe parabenizar pelo excelente trabalho que a senhora faz no museu, né, Amélia Amado, fica lá no Colégio Ação Fraternal, que ali é parte da história de Itabuna, principalmente na área da educação, né? Que a Amélia Amado teve um papel muito importante. E era um colégio feminino. E era um colégio feminino, religioso, depois né? que mudou. Muito religioso, porque era iniciativa de uma leiga, mas, quando eu disse, dona Amélia Amado era uma pessoa muito religiosa. Então, desde o princípio, ela procurou o apoio das congregações religiosas que estavam aqui, né? Primeiro, a congregação que servia ao hospital, né? E depois, quando as irmãs saíram do projeto, ela convidou outra congregação, até que finalmente ela se fixou com essa congregação que está agora. Está ainda lá? Está ainda lá. Mas é a mesma da irmã da Vani?
É mesmo, da irmã Dalvani. Ah. A dona Amélia Amado doou todo o patrimônio para essa congregação. Ah. Foi a condição O da patrimônio do congregação colégio? das franciscanas, as franciscanas, para virem, colocou como condição a doação de todo o patrimônio, e dona Amélia doou. E ali tinha o colégio particular e tinha uma parte que era pública, Não, né? tinha de bolsistas. Era uma parte, era o Santo Antônio. Santo Antônio. E ela tinha o Santo Antônio, cada um ela dava o nome de um santo. Então, o segmento que era público, que ela tinha convênio com o governo do estado, né? Eles cediam às professoras e ela cedia os espaços, o material, etc. Era o Santo Antônio. Aí tinha o Colégio São José, que era o ginásio, o Colégio Sagrado do Coração, que era o primário, que foi o início, que veio ainda da casa dela, aqui na... Quando só tinham meninas estudando, era só meninas, só meninas. Sagrado do Coração. E depois o Nossa Senhora Auxiliadora, que era o curso pedagógico, que ela iniciou, que mais tarde ampliou para o científico. Então, cada um tinha um nome de uma santo, e como o processo foi assim... ao longo do tempo, né, tem, vamos dizer, aval das secretarias de educação ao longo do tempo, reconhecendo esses nomes. Até que ficou com o nome do ginásio, que era São José da Ação Fraternal. Eu estudava no Colégio Divina Providência, o Divino era um colégio misto. A diretora era a professora Lindaura Brandão de Oliveira. Estudei minha vida toda lá. E eu sempre era ameaçada pelos meus pais. Se você for reprovada, você vai estudar na ação maternal, só tinha mulher. Aí eu odiava. Aí eu começava a estudar mesmo para vencer, para não ir para estudar, porque eu adorava estar com colégio misto, menino. Era bem mais interessante. Agora, mas as memórias das meninas que eu tenho entrevistado da FEI, amavam o colégio. Né? Amavam agora mesmo. sim, quando eu cheguei aqui na década de 80, eu tinha 14 anos, já era misto. Já era misto. Eu dei aula a partir de 81, já era misto, há algum tempo. Já há algum tempo. Ô, doutora, o Marco Zero de Itabuna, né? Tem um significado importante, vive tão abandonado ali, né? Eu soube que agora o prefeito... É na Jaqueira, onde era a antiga Jaqueira? Não, é na praça ali, Santo Antônio. Na Praça Santo Antônio. Na Cinquentenária ali. Na Cinquentenária ali? Em frente tem ao barzinho, uma pinha de Itabuna e um busto de Firmino Alves, né? Que estava quebrado tudo, aí mandou consertar. Agora Paulo Lima, o jornalista Paulo Lima, se meteu no meio aí para ver se conseguiu recuperar. Dizem que vão recuperar, né? Tá no projeto, né? O prefeito Augusto Castro tem ajudado um pouquinho as praças de Itabuna, né? Tem a melhorado. Praça José Bastos foi requalificada, a Praça Olinto Leone também não está tão ruim. Pode melhorar muito mais, né? Eu soube que vai melhorar aquela coreto, né, que tem ali, destruíram, né, e vão refazer, né? Eu lembrei aqui agora do Teatrinho ABC, onde Maria Antonieta apresentava o programa. Desenvolveu Calores as habilidades dela Calores como atriz. Você trabalhou com o Germano? Germano Silva e com Edna Silva. Eu e... Como é o nome? Inclusive, eu fiz tudo para Jorge Araújo. Jorge Araújo, nós éramos produtores do programa. Fiz tudo para a Edna Silva vir dar uma entrevista aqui, mas não consegui. Agora morreu, só na eternidade. Sem entrevista ela lá para mim. Eu lembro agora da vinha aí a festa São Cristóvão, né? O Padroeiro Motorista, que ela fazia todo ano a festa, a procissão. Né? Rapaz, ela é uma grande guerreira. Incentivadora da festa, sem dúvida alguma. Agora, assim, eu queria saber, né, para a senhora falar aí para quem está assistindo, principalmente os jovens, né? Qual a importância desse Marco Zero, né? Olha, eu não sei como foi instituído esse Marco Zero e como é que é o significado que é atribuído. Seria ali onde surgiu Itabuna? Não foi, não sei. né? Não porque dizem que não, que foi nessa não foi. Rua da Jaqueira, certo? Pode ser o Marco Zero fosse referenciar a igrejinha Santo Antônio, né? Porque foi realmente a primeira capelinha religiosa, né, de Itabuna. Porque antes Itabuna não tinha pároco, nem tinha... o pároco visitava a vila, né? E estabelecia os ritos religiosos na casa de alguém, certo? Até que finalmente se construiu essa capelinha. Mas esses párocos, eles vinham de Ilhéus, né? Claro, de Ilhéus. Ilhéus tinha bispo, né? Naquela época. Não tinha bispo, não tinha nada. Bispo é coisa recente, né? Não tinha diocese, não. Tinha nada. Então... Para mim, o Marco Zero de Itabuna seria onde é hoje a Praça Olinto Leone, certo? Porque ali começou a ser constituído as principais, vamos dizer, os principais equipamentos de
políticos e sociais e religiosos. A prefeitura foi ali, né? A prefeitura foi ali, a igreja matriz foi ali, certo? E então lá é que vai se estabelecer. E lá era o local onde passavam as tropas, certo? As tropas passavam por ali, vindo da onde? Do pouso lá de Ferrada, a Rua Miguel Calmon, que hoje chamava Rua da Areia. Ferrada, né? E seguia ali pela Rua da Areia, descia, tomava Taboquinhas, descia e ia embora. Taboquinhas é onde é a Barão de Rio Branco hoje, gente? Sim. Itabuna ficou dividida, era dividida. Tabocas e Taboquinhas. Taboquinhas era lá em cima. Era a área do primeiro intendente, de uma das filarmônicas que não se uniam, era de Taboquinhas ou de Tabocas, não é isso? Então havia essa rivalidade, Taboquinhas e Tabocas. Mas Taboquinhas ficava aqui também no município, né? Sim, a Rua Barão do Rio Branco era Taboquinhas. Por que era Taboquinhas? Porque era dividida pelo córrego do Lava Pés. Que é hoje esse canal. Outra lembrança aqui, depois do Teatrinho ABC, eu me lembrei do Monte Pio dos Artistas, ali no Calçadão, hoje Calçadão ali. Rui Barbosa. Que tinha até uma filarmônica, mas ali é coisa recente. Era Minerva. A Minerva, ali era aquele palanque, era o chamado palanque da antiga Minerva. E ali que eram os políticos que faziam discursos ali na Praça da muito, né? Entre si, as duas filarmônicas, com as duas mais famosas, né? Exatamente. E quando se encontrava, era o cacete comigo. Agora, engraçado, hoje a gente não tem nada relativo a Tabocas e Taboquinhas aqui, tem Itacaré, né? Um distrito que chama Taboquinha, né? Devia ter aqui, né? Alguma coisa... Agora, mudou o nome. Bom, eu conheci a história de Itabuna, né? Eu fui fazer um documentário há uns anos atrás, e a história que foi me narrada é assim, que Ferradas foi o ponto que iniciou tudo, porque ali era onde os ferreiros ficavam, né? Para ferrar os cavalos. E ali que começou Itabuna. Então, essa foi a história que eu aprendi. Na verdade, ali foi um aldeamento indígena, né? Um aldeamento indígena. A história dos indígenas, como eles não escreviam, né? Então, não tem praticamente nada escrito. Então, o que a gente tem que estar procurando agora, né? Grandes historiadores como o professor Marcelo Dias, o próprio Gustavo que esteve aqui, que está procurando documentos, porque os documentos não estão fáceis, não estão visíveis. Né? Então, temos que... o historiador é tipo um Sherlock Holmes. Vai investigar, ele descobre um indício, aí atrás desse indício ele vai procurar outro indício e assim por diante. Então, como a gente está dizendo, na verdade, a gente está começando a discutir e a construir a história de Itabuna e seus arredores. Por exemplo, tinha um outro núcleo um núcleo populacional antes do estabelecimento da Vila de Tabocas, que era o Caldeirão Sem Tampa. Já ouviu falar? Não. O Caldeirão Sem Tampa fica no bairro onde é hoje Fátima. Por que chamava Caldeirão Sem Tampa? Fervia muito problema lá. Parece que era também um lugar de passeio, onde as tropas passavam e ali se alimentavam. E acho que o Caldeirão... E depois ali aquele bairro também ficou a rua também. De Fátima. O bairro de Fátima que ficou era Brega, né? Transferiram... Quando houve a transferência, porque existe também as políticas de higienização, né? O que é higienização? De todos os aspectos, se você pensar. Então, retirava as moças, né, que eles diziam de vida fácil, as moças de fino trato. Era uma vida difícil. Então, primeiro, elas se estabeleceram inicialmente na Rua do Buri. Lá no bairro de Fátima? Não, Rua do Buri é 7 de setembro, que hoje faz parte da Cinquentenário. Que era fechada. Ali era dividida, era 7 de setembro, JJ Seabra, tinha 3 nomes ali. 3 nomes. Então, depois, a Rua do Buri foi ganhando aspecto, abriu, né? Fez a abertura da Praça Dame, e aí a Rua do Buri recebeu o nome de 7 de setembro, e o comércio foi avançando, as casas também das famílias que moravam em cima, a casa embaixo, e então as moças foram se mudando. Aí muda para onde? Para a Rua Duque de Caxias hoje, que não tinha esse nome, certo? E depois, dali da Rua do Caxias, elas são mandadas lá para o bairro de Fátima, certo? Eu sei que depois também teve no São Caetano, né? Acho que era a Rua do Pati. Em todos os lugares, né? Há essa segregação. Quando eu cheguei aqui, eles chamavam assim... Uma segregação altamente, vamos dizer...
Não sei nem dizer o título para dizer para isso, mas... Ô, professora, e essas moças... Vida difícil. De vida fácil ou difícil, não sei. Elas, eu acho que passaram também um tempo ali no final da Duque de Caxias, no famoso Buraco da Gia. Ah, é? Tinha isso, é? Ali tem umas casinhas e tal. Eu creio que já sim. eu conheço. Hein? Não, eu não vivenciei essa Ali, época. da Gia, tem uma repúblicazinha ali, né? Tinha uma república, isso, Antigamente chamava a Luz da Casa Vermelha, né? Não, Casa da Luz Vermelha. Casa da Luz Vermelha. Casa da Luz Vermelha. A casa que tivesse luz vermelha, já sabia. não precisava mais dizer o que era. Não Todo precisava mundo bater sabia. na porta, não. Esse é um processo que em Itabuna não é singular, né? Quase todas as cidades que vão crescendo, né, vão expulsando as pessoas de baixa renda, né, para os lugares mais distantes, para a periferia, né? Então, Itabuna não é diferente de todas outras cidades. Você vê esse processo no Rio de Janeiro, vê esse processo em São Paulo, né? E aqui, principalmente, né, que teve aquela cultura dos coronéis do cacau, das madames, né? Então... Professora Janete, tem uma pergunta do telespectador aqui pedindo para a senhora falar da história do professor Chalupe, se a senhora conhece. Chalupe. Chalupe, né? Chalupe era só para homens. Como tinha Celina Braga Bacelar, que era só para mulheres. Certo? Porque a gente... Everton Chalupe. Isso, exatamente. Que ia buscar o aluno na casa do aluno, se o aluno faltasse a aula. Era. Ele e Dona Marinha. Agora eu conheci com a letra B no final, Chalupe. 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 Porque tinha um na Cinquentenário que tinha uma loja que era Chalupe, né? Era outra família. de comerciante. É com P no final, Chalupe. Chalupe. E era, sabe aonde? Na Praça Dame, o Chalupe. A escola professor Chalupe, Dona Mariazinha. Era terrível. Era uma escola só para homem ou só para mulher? A tradição, né? Era a escola só de mulheres com escola de homens. Tanto que em Ilhéus, quando se construiu o primeiro grupo escolar, né? Que em 1912... que hoje ainda está em pé, não sei como, você pode observar na construção, tem assim, feminina e masculino. Um lado era masculino, o outro lado era feminino. Qual foi esse? Qual é esse colégio? Hoje funcionou o arquivo público de Ilhéus, depois o arquivo público foi expulso, ficou a biblioteca e hoje está praticamente desabitado, quase... se balançando, certo? Mas foi o grupo escolar construído em 1912, se não me engano, pelo Antônio Pessoa. Breve eu quero falar de Ilhéus aí, vou convidar a senhora também, porque eu achei muito encantadora também a história daquele, como é que eu diria, castelo não, é aquele colégio religioso, fica lá em cima. Da Piedade. Nossa Senhora da Piedade. É uma história bacana ali, muito bonita, muito bonita. Tem vários trabalhos de alunos sobre ele. Inclusive tem vídeos e tudo, mas eu quero ainda fazer um documentário ali, que eu achei muito bonito. Bom, João, tem alguma pergunta, João? Não, estou satisfeito. Alguma pergunta, Toné? Não, acho que encerramos muito bem. Ok. Foi muito esclarecedora, a professora Janete é uma pessoa altamente conceituada e conhece bem a história, até fatos que eu não conhecia, porque eu sou daqui e a senhora sabe bem mais do que eu, claro, que a senhora é pesquisadora, tem todo sentido, faz sentido. Mas eu quero agradecer também pelos esclarecimentos, deu uma aula de história para todo mundo, para todos nós. Muito obrigada, professora. Foi muito bom. Eu tenho uma pergunta ainda, eu tinha várias, mas eu vou fazer essa última aqui. Não, pode fazer, vamos lá. Quando tiver tempo aí. Professora Janete, se a senhora pudesse voltar no túnel do tempo, qual ano a senhora voltaria relacionado a Itabuna, a história de Itabuna? É interessante, eu gostei muito quando você me mandou essa pergunta, viu? Eu digo, aí já estava angustiada que você não ia perguntar. Porque quando eu comecei a estudar a história de Itabuna, né? Eu teve dois referenciais da história de Itabuna. A professora Maria Palma, que não era historiadora, mas escrevia, era geógrafa e escrevia, né? Também uma estrangeira, tá vendo? Mas também o professor Arléo Barbosa, que foi assim os dois grandes referenciais quando eu cheguei aqui e procurei saber onde é que eu vou saber alguma coisa sobre a região, né? Então, esses foram os dois referenciais. Então, quando eu comecei a pesquisar a cidade, etc e tal, e eu fico imaginando, tipo um túnel do tempo. Certo? Eu, quando era adolescente, eu gostava muito de um seriado no Túnel do Tempo. Eu assistia todo dia. Caía lá chegava em um na lugar. Segunda Guerra Mundial, caía lá, eram lá na Grécia, né? etc e tal. Aí eu ficava imaginando, eu digo, se houvesse um túnel do tempo, eu queria mergulhar e sair em Itabuna. Aí qual é a época mesmo?
Eu disse assim, em 2 momentos. Um momento da Vila de Tabocas, quando a Avenida Cinquentenária era a Rua da Lama. Porque eu escuto assim, cada coisa incrível que eu quase não acredito. E outro momento, eu acho que é um momento de auge cultural de Itabuna, que é a década de 60. Certo? A década de 60, Itabuna ganha tantos casas de cinema, a efervescência do teatro, né? É muito forte. Na época, o famoso Jardim da Prefeitura, ali na Praça Olinto Leone. É onde ela falou agora. As pessoas se reuniam ali à noite para ficar... Rodei muito ali, gastei muito sapato. Quer dizer, eu escuto saía das matinetes de Itabuna e rodava lá. E tudo as moças, eles me contam os depoentes. A gente ficava parado e as moças Agora, minha memória vai mais longe, também são os clubes sociais. O Itabuna Clube, que era ali... que era na Praça Olinto Leone. Onde é hoje o Banco do Brasil, e o Grapiúna Tênis Clube. Grandes carnavais, e era uma vida social intensa. Adorava ali. Eu vi depoimentos lindos, sabe de quem? De Juca Faiate. Juca Faiate contou, ele era um dançarino, né? Primeiro foi jogador, pé de valsa. Depois pé de valsa, ele não perdia. Então, nós fizemos uma entrevista de história de vida com ele e foi assim, muito bonita. Isso que eu falo, viu, professora, também tem que pegar essas pessoas, antes que essas pessoas desapareçam. A professora Zélia Lessa, não sei se já pegaram, tem alguma coisa, com algum depoimento, alguma coisa, que tinha um coral fantástico aqui, o coral de Zélia Lessa, famosíssimo. Ela já tá com uma idade já avançada, tinha que pegar também o depoimento dela. E ela tem um acervo também fantástico. Tô devendo, viu? Tô devendo. Foi bem lembrado agora, né? Mas eu tô querendo fazer agora. Os carnavais, se Deus quiser permitir. Aí é Grapiúna. Daqui pro final do ano a gente sai... tá ali na foto. Não, aí é muito antigo. Um depoimento de José Duque. Eu acho que não é não. É muito bem. Tinha Maria Rosa, tinha Maria Rosa, os blocos famosos. Sim, sobre o Maria Rosa tem acervo, porque na internet pesquisando não achei muita coisa. Maria Rosa tem, e no SEDOC tem bastante. Inclusive, porque eu tive um aluno do mestrado sobre o Carnaval de Itabuna, também na Universidade Cultural. Entrevistei muitas pessoas. Aquele de Newton Ramos, Casados e Responsáveis. Do presidente Newton Ramos nos deu grande parte do ele doou para o SEDOC grande parte do acervo dele, viu? Que bom. Está lá, sobre a nossa guarda. O acervo de Newton Ramos, exatamente. Isso. Graças a ele, a gente descobriu um documentário muito interessante que eu até publiquei durante o centenário. Ele tinha um rolo de filme que ele não sabia o que era que tinha lá dentro. Ele disse, é sobre Itabuna, professora. Aí eu disse, então me empreste que eu vou tentar dar um jeito. Aí na UESC não existia nenhuma máquina que rolasse aquilo. Aí a gente conseguiu mandar para São Paulo, né? Aí lá em São Paulo recuperaram o filme e transformaram em um DVD. Certo? Então a gente tem esse DVD. Sobre a história de Itabuna, né? É uma parte. É aqueles documentários com aquela voz assim, de Itabuna, e não sei o que, com aquela voz assim, bem emblemática. Bem postada, outra também, uma parte, a inauguração do, se não me engano, do Marabá. A inauguração do Cine Marabá. Cine Marabá. Se não me engano, era do cinema. Agora não tenho certeza que era do Cine Marabá. Quem fez muito filme de Itabuna foi o conhecido na época, Abelha. Ele era chamado Abelha. Ele só andava de roupa branca, né? Com a câmera cinematográfica. Cinegrafista. Ele gravou muita coisa de Itabuna. Agora, doutora, só para a gente encerrar, né? Eu queria lhe agradecer, dizer que Itabuna, né? Essa jovem senhora de apenas 113 anos, deve estar lhe agradecendo muito, né? Por a senhora ter vindo para Itabuna. Para não deixar a gente perder essas memórias, né? Para não deixar a gente perder essa memória, essa história. E eu tenho certeza que a população de Itabuna também, se pudesse agora lhe fazer uma homenagem, faria, viu? Muito obrigado. Obrigado. E eu quero dizer que a gente está querendo formar seguidores. Isso. E ele já tem um, assim, muito importante, que acho que ele já veio até dar alguma entrevista aqui. Quem é? Clóvis. Clóvis, que tem um Instagram, que é Memórias Grapiúnas, se não me engano, que eu não sou muito versada. Que ele faz história de Itabuna. Eu digo a ele que ele está sendo o arqueólogo das fotografias. De vez em quando ele manda para mim, você tem essa, professora? Tenho. Mas você tem tudo. Aí ele descobriu uma, foi em Salvador, e descobriu uma excelente
da Praça Olinto Leone, daquele trecho do complexo de Firmino Alves, né? Que ele tinha o palacete, a Casa dos Hóspedes, uma fotografia linda. Ele, vou publicar no Dia da Cidade. Aguardem, viu? Trazer ele aqui, né? Pra gente contar essa história também e mostrar as fotos. Toné lembrou aqui dos clubes sociais. Esqueceu do líder social da Mangabinha. Mas foi bem depois. Mas aí já foi década de 80. O Itabuna Clube era o mais antigo na época. As fotos que foram mostradas aqui é do fotógrafo Clóvis. Ele é fotógrafo. Não, é historiador também, né? É historiador, eu digo a ele que é o arqueólogo das fotografias. Obrigado, viu, Clóvis? E eu quero lhe trazer aqui no programa. Se você estiver assistindo, eu quero lhe trazer aqui. Conversando com esse Clóvis. Já? Pronto. Doutora, muito obrigado. Em nome de Itabuna, né? Já que a gente está lhe entrevistando aqui, a gente lhe agradece. Como eu disse, a gente tem lugar de fala, porque a gente fala de Itabuna. Ainda mais uma pessoa que veio de fora, que dá importância à nossa cultura, exatamente, à nossa memória, isso é muito... Obrigado. E a nossa história. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado ao professor Aurélio, que trouxe a senhora para cá. Acho que é um compromisso, certo? Porque acho que em todos os lugares que nós passamos, nós temos que deixar marcas. E esse compromisso faz parte da minha vida e acho que deve fazer parte de todos os historiadores, né? E todo e qualquer profissional. Se você está vivendo naquele lugar, você tem que dar o melhor que você pode para o lugar onde você está sendo abrigada. É isso aí, grande exemplo da senhora, viu? Aplausos aí, porque merece. Obrigada, professora. Obrigada, muito obrigado e parabéns, parabéns. Né, doutora As próximas Janete gerações Macedo. também agradecem que vão ter acesso, né, à história de Itabuna. É isso aí. Não só de Itabuna. E outra coisa, viu? Não é só essa parte da história, não, que a gente está falando isso aqui também da doutora Janete. É junto com a história do cacau, da civilização do cacau. Não, e eu quero também registrar aqui, viu, em nome dos inúmeros alunos que já passaram pela professora Janete, dentre eles o Jonas Boamorte se tornou para mim um dos melhores professores de história, né? Foi aluno da professora Janete. Eu tenho certeza que se eles pudessem agora, estariam aqui fazendo homenagem para ela também. Não esquecemos de falar das casas compradoras e... Pega o microfone aí, por favor, professora. Eu sou cidadã itabunense, né? Graças à iniciativa do então vereador Jonas Boamorte. Nós não falamos aqui das casas compradoras de cacau da época, que tinha muitas, todas de fora, Barra de Araújo, Stevenson, era muita gente. Muita. Brandão Filho, Correia Ribeiro. É muita história, tem que fazer a maior parte da Avenida Cinquentenário. E o comércio, nosso comércio era cacau. Era cacau. A gente tem que escrever aí, né, aproveitar os incentivos fiscais aí do governo federal e escrever uma minissérie contando as várias faces de Itabuna, né, da era do cacau, toda a parte política. A gente veio daí. A gente veio daí. Não podemos esconder, nunca negar. A nossa história a gente veio do cacau. É isso aí. É verdade. Muito obrigado, doutor, e parabéns. Obrigada. E volte sempre aqui o programa, porque como eu disse, viu, a gente não fala de Itabuna só no aniversário, não. A senhora sabe disso, né? Fala o ano todo. A gente fala sempre que tiver uma temática, avisa, certo. A gente dá uma reciclagem. Né? Tá certo. Muito obrigado. Gente, estamos chegando ao final do programa, mas antes a gente tem alguns temas para comentar aqui, Toné. Tem algumas coisas políticas, mudanças administrativas de secretários. Uma delas eu queria começar comentando agora, que é a saída de Zé Raimundo da Secretaria de Indústria e Comércio. Eu estranhei, porque o Zé Raimundo recentemente, inclusive, esteve aqui dando uma entrevista com grandes notícias para Itabuna, para a economia da cidade, né? É uma empresa que chegou aí recentemente, que está investindo 150 milhões de dólares. É uma empresa que vai compactar gás aqui para mandar esse gás para outra cidade. Gás natural liquefeito. O gás natural vai ser empacotado aqui, porque, assim, um caminhão, ele cabe, digamos, 10 metros cúbicos de gás. Mas não dá para um caminhão sair daqui e levar 10 metros para outra cidade longe, 300 quilômetros, 500 quilômetros. Então, essa empresa, esse investimento é para um equipamento que consegue botar num caminhão desse 20 ou 30 vezes mais, né? Então, o caminhão vai bem compactado com esse gás, o gás fica com as moléculas compactadas e lá na frente descompacta, né? Faz essa... Babano, agora tem um aspecto. Essa mudança... É expansão, Essa mudança foi administrativa ou política? Porque o novo secretário, o Mauro Ribeiro, ele é empresário da iniciativa privada, no ramo de material de construção. Não, e ele não é ligado a nenhuma política. E o Zé Raimundo era servidor de carreira, certo? Então, essa mudança foi política ou foi administrativa? Se foi administrativa, foi constrangedor para Zé Raimundo que está saindo. Porque política não foi. Quem é que está por trás dele pertence a que partido esse Mauro Ribeiro? Não, o Mauro, a história do Mauro que eu conheço, né? O pai dele é de Bicaraí
veio para Itabuna, montou uma loja de material de construção aqui, né? Uma boa loja. O avô dele foi prefeito, O avô dele né? foi prefeito De Bicaraí. A história política dele é toda de Bicaraí, né? O Mauro veio com o pai, pequeno, né? Se criou aqui em Itabuna, hoje toma conta das empresas, é um rapaz bacana, jovem, né? Mas eu não vejo o Mauro... E quem está por trás disso, politicamente falando? Tem alguém, Joel? Não sei. A mudança foi administrativa, não foi política, é isso que eu estou falando para vocês. Eu não sei, a gente não sabe quem pediu ao prefeito para fazer essa mudança, né? Porque até que eu sabia, inclusive até o dia que o Zé Raimundo esteve aqui... O Zé Raimundo está propondo ao governo municipal uma mini reforma tributária. Ele tinha um projeto, né? De um novo código tributário para Itabuna. Uhum. E ele foi à Associação Comercial recentemente defender o código, já que ele hoje não, até ontem, né? Era secretário da Indústria e Comércio e membro da Associação Comercial também. Exatamente. E Zé Raimundo, que realiza aqui no sul da Bahia o maior e melhor fórum empresarial. Exatamente. É um cara muito bem articulado, circula bem, nacionalmente argumenta falando. bem, defende bem as ideias dele. Talvez tenha muito a ver, Toné, com essa ida dele à Associação Comercial defender um código tributário que vai tirar mais dinheiro do empresariado. Do empresário, né? Talvez tenha sido isso. Mas agora eu acho que não era nenhum momento para isso, porque o governo federal, através da Câmara Federal, está fazendo a reforma tributária, né? E vai abranger todos os municípios do Brasil. Então, mexer com isso agora é mexer na hora errada, realmente. Mas eu não sei se esse é o problema, né? Eu acho que já vinha alguém falando sobre isso há algum tempo. Eu achei que o Mauro não ia aceitar, porque ele é um empresário bem-sucedido. A visão dele é uma. A visão do setor público é outra, meu amigo. Tô certa, Joel? Tá certo, a visão, é isso aí. Você tem sua empresa, você manda você. Manda aqui, demito, bota, admito, mexa aqui, corte aí, derruba parede, faça isso. Vamos mudar de setor, de ramo, tudo bem. Mas o setor público é diferente. E outra coisa, viu, Toné? Quem sai da empresa, por exemplo, se eu sair daqui dessa empresa, né? Eu sou empresário, eu vou para um setor público, eu vou tentar modificar o setor público para atender a necessidade das empresas, porque eu sou empresário. Mas quem disse que o setor público está interessado nisso? Mas o público também quer dizer povo. Você lá na sua empresa privada, manda lá você. Mas quando você chega cá, você tem que ver o povo. Porque você está ali empregado do povo. Não, mas indústria e comércio, veja bem, é uma secretaria voltada para a indústria e para o comércio. E para o empresariado. Mas você, representando o empresariado, você não vai conseguir mudar nada lá, porque primeiro quem muda são os vereadores. Você pode até fazer um projeto e encaminhar para a Câmara, mas quem disse que a Câmara vai aprovar? E depois o tempo é curto, tá? O que seria melhor para o empresariado? Pagar menos impostos, ter mais incentivos da prefeitura, e isso ele não vai conseguir. Então ele pode se queimar nos dois setores, ele pode se queimar na política, né? Pode ficar... Eu não sei se politicamente foi bom para o prefeito isso. Não, e para ele também não vai ser bom, porque ele vai se queimar com... Mas o prefeito é que tem objetivos políticos, não é, Barbosa? Mas o Mauro, ele não agrega nada político para o prefeito. Se é isso, então por que essa mudança? Eu não estou entendendo. Aí que fique com a palavra o prefeito, só com a conversa de bastidores, né, Joel? O prefeito aí fica com a palavra para explicar, né? Vamos ver se o prefeito dá entrevista aí para explicar por que essa mudança, né? O que é que isso vai agregar, tanto para o Mauro, que é empresário, quanto para a prefeitura, principalmente, né? E o Zé Raimundo, eu acho que foi uma perda para a prefeitura, porque ele era do quadro da prefeitura. E ele conhece muito. Conhece demais essa parte de tributos, né? Porque ele já lida com isso há mais de 40 anos, né? Desde a época de Ubaldo Dantas, ele entrou na prefeitura. E ele foi vereador, não foi? Era Zé Raimundo da Mangabinha, né? Chamado. Exatamente. Então ficou uma coisa muito confusa aí no ar, né? E foi uma coisa muito de última hora para a sociedade. A gente soube, eu fiquei sabendo de última hora que essa mudança ia acontecer, né? Mas tá aí. Parabéns ao Zé Raimundo, que fez até aqui, pelo que eu sei, né? Tava fazendo um trabalho razoável. Ele fez um trabalho bom. Dentro das possibilidades. Ele deixou uma marca lá. Ele fez alguma coisa. Ele não... Exatamente. Ele não foi inútil, não. E eu espero que o Mauro venha agregar e somar para a nossa cidade, para o nosso município. Bom, boa sorte, Mauro. Mais alguma coisa, Tolé, para encerrar? Não, tem uma denúncia aí, mas a gente vai falar depois, que essa denúncia é muito forte, envolvendo o presidente da FIC. Deixa quieto. Mas mais adiante a gente vai falar sobre isso, saber mais notícias que a gente não pode falar sem comprovação, né, Joel? Do que a gente está falando. Dona. Só o que rola na rede. A situação é grave. O que rola na rede é muito feio, é um escândalo e pode respingar no prefeito. O que está rolando na rede não é só peixe, não. É coisa grave mesmo. Coisa grave, denúncia. Joel, um abraço, boa tarde.
Foi legal estar aqui mais uma vez. Até a próxima. Eu vi já procurando alguma coisa. Pode dizer. Doutora Janete, boa tarde. Boa tarde e até a próxima. Boa Boa tarde, doutora. Bárbara. Tchau, até Eu ia dar amanhã. boa tarde a você agora. Né? Então tá bom. Gente, boa tarde a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. A partir das 10 da manhã estaremos ao vivo aqui, tá bom? E vem aí, Denilton, com Alerta Cidade. Até lá. Itabuna, Bahia, Brasil. É.